Um grupo de aventureiros acaba perdendo tudo que tinham numa dungeon e agora para resgatar sua companheira terão que continuar avançando enquanto comem os monstros para sobreviver. Essa é a história de Dungeon Meshi, mas antes de prosseguirmos deixe seu like para ajudar o canal, se inscrevam e comentem se desejam uma parte 2. Agora vamos pro vídeo. Uma voz está contando a história sobre um grande estrondo que ocorreu num pequeno vilarejo que abriu o fundo do cemitério. E dessa rachadura apareceu uma entidade contando sobre um reino dourado que era muito próspero, mas que por causa de um mago maluco o reino foi aprisionado debaixo daquela terra e quem conseguir derrotar o mago herdará esse reino dourado. Então a história muda para o tempo atual. Um grupo de aventureiros está lutando contra um grande dragão vermelho. E enquanto lutam o líder do grupo reflete que todos estão lentos por não comerem há dias já que perderam toda a comida em uma armadilha do calabouço seguindo o mapa que estava errado. Então o dragão aproveita a distração e tenta atacar o rapaz, mas uma garota chamada Fallen empurra ele e acaba sendo devorada no lugar de Laios. Porém antes de ser engolida ela conjura um feitiço que manda todos de volta para a superfície longe da dungeon. Laios acorda em um gramado e diz para sua amiga que Fallen foi devorada, e que ele precisa voltar para salvá-la pois nesse mundo uma pessoa pode ser revivida desde que o corpo ainda esteja inteiro. E como dragões digerem muito devagar ele ainda tem chance de salvar Fallen, mas sua amiga fala que a magia deixou no calabouço todos os equipamentos e dinheiro que eles conseguiram e para piorar o resto do grupo foi embora. Então Laios reflete sobre a situação e quanto dinheiro pode conseguir vendendo os equipamentos do corpo. Enquanto isso a barriga de todo mundo ronca e eles pensam em comprar algo barato para comer. Nisso Laios fala que não vai comprar nada e que vai dispensar eles do grupo, vender sua armadura e com o dinheiro vai voltar para Dungeon e salvar sua irmã. Mas seus companheiros discordam da ideia e dizem que vão salvá-la juntos, então Laios fica emocionado e os ameaça perguntando se é isso mesmo que querem. Em seguida eles vão até a dungeon e Laios lhes conta seu plano dizendo que ao invés de comprar comida normal vão comer os monstros da dungeon. E explica que se monstros podem comer outros monstros e plantas então eles também podem por ser tudo um grande ecossistema. Então cita os monstros comestíveis que eles já encontraram nas aventuras, o que acaba deixando a elfa desesperada com a ideia. Ela tenta argumentar que eles não podem fazer isso porque vão acabar pegando alguma intoxicação. Nesse momento um monte de aventureiros passa correndo sendo perseguido por um monstro cogumelo que é derrotado com um golpe. Enquanto ela reflete sobre o que aconteceu Laios decide que aquele vai ser o almoço deles deixando a elfa desesperada. O pequeno ladino pergunta se não é perigoso comer cogumelos e Laios pega um guia gourmet de calabouço que indica cogumelos para iniciantes. Em seguida ele vai caçar um escorpião gigante e se reúnem no ponto de encontro dos aventureiros. Uma voz narra que o lugar antes era um cemitério, mas foi ligado magicamente a dungeon e desde então vivi cheio de aventureiros. E diz também que os monstros vêm das profundezas da dungeon provando que de fato no fundo existe a cidade dourada. Laios mata o escorpião e o pequeno ladino acusa ele de já querer comer monstro há muito tempo. Então ele confessa gostar de monstros há muito tempo e que sempre quis saber que gosto eles tinham. Eles começam a tentar cozinhar o cogumelo e Laios descobre que cortando na vertical é muito fácil, mas na horizontal é incrivelmente duro. Por isso quando lutam contra cogumelos golpes horizontais e diagonais não surtem muito efeito. Em seguida ele bota tudo na panela para cozinhar e quando vai provar sente um gosto horrível do escorpião. Nesse momento aparece um homem intrigado com o método de cozinhar do Laios e começa a dar umas dicas sobre como se deve cozinhar os monstros que eles pegaram mostrando as partes que devem ser cortadas. Em seguida ele bota tudo no seu caldeirão e pensa em pegar mais uns itens para dar sabor então começa a pegar plantas do cemitério, o que deixa Marcília apavorada sem querer comer aquilo. Enquanto ela discute é atacada por um slime e acha que vai morrer, mas o bigodudo a salva e explica que é fácil matar um slime quando você sabe onde estão os órgãos dele. Em seguida começa a misturar os ingredientes com os restos do slime e fala que se você deixar secar por 2 semanas vai ter um ingrediente de alta qualidade. Ele tira um pronto da mochila para usar na receita do almoço então diz que já pesquisa receitas com monstros há 10 anos naquela dungeon, e que está feliz por encontrar quem se interesse por isso. Após isso foca em cozinhar e prepara uma deliciosa refeição de monstros. Eles provam e se surpreendem com o sabor incrível e a elfa morrendo de fome se rende em resistir e acaba comendo também e gostando. Então o bigodudo começa a explicar mais sobre os ingredientes vendo a animação de todos. Após comerem o anão se apresenta como Senshi e Laios apresenta seus amigos sendo a elfa chamada Marcília e o ladino Chuchu. Então ele conta que estão numa missão para resgatar a amiga devorada pelo dragão vermelho e Senshi se oferece para acompanhá-los com o desejo de poder cozinhar o dragão. Ele sai andando pelo túnel enquanto pensa em diversas receitas.
frutas. Já no segundo andar uma voz conta que esse nível da dungeon deve ser uma torre nativa do grande castelo dourado. Marcille tropeça na ponte e eles decidem que é bom já parar para montar acampamento. Nisso vão falando sobre comida enquanto procuram um lugar, então Laios pergunta a Marcille que tipo de monstro ela prefere comer no jantar, o que a deixa mal só de pensar nisso. Ele explica que naquele andar vivem morcegos e ratos gigantes. Ela recusa todas as sugestões e Xiuxiu a chama de fresca. Então Senshi diz que nessa época do ano tem muitas nozes e frutas, o que deixa Marcille animada, mas logo se decepciona ao ver que essas coisas nascem em plantas carnívoras gigantes. Laios explica que essas plantas pegam pequenas criaturas e que não tem como digerirem um humano, e que se isso acontecesse os resgatadores de corpos alertariam sobre alguém ter sido devorado. Então ela começa a entoar uma magia para destruir as plantas para eles chegarem nas frutas sem ter que lutar, mas Senshi a faz parar dizendo que as frutas também seriam destruídas, e nessa distração uma planta gigante pega a elfa e começa a apertar. Ele se bate em outra planta que acaba derrubando um corpo digerido, deixando a elfa em pânico. Laios a manda ficar quieta e conta que lutando contra uma planta gigante basta apenas cortar a raiz ao invés de passar horas lutando contra todos os braços. Ele resgata ela e então explica a Marcille sobre como as plantas matam suas presas, e que essa em específico planta suas sementes debaixo da pele da presa, deixando a elfa com essa cara aí. Eles pegam as frutas e Senshi começa a explicar como devem ser preparadas, retirando as sementes junto com o caule e amassando a fruta junto com a casca. Após acrescentar os ingredientes de outros monstros, ele leva ao fogo, transformando as frutas numa deliciosa torta salgada. Eles provam e adoram a comida. Marcille fica fascinada e pergunta por que as plantas fazem frutos tão bons se os outros animais vão comer. Então Laios lhe explica que elas usam como isca para capturar esses animais, já que são carnívoras, e que os nutrientes que elas digerem servem para criar um fruto tão gostoso, e fica emocionado ao ver ela gostando de comer monstros. Após comer, eles olham para o corpo que a planta cuspiu e decidem deixar ele exposto para que outros caçadores achem e levem para a cidade. Só que fica parecendo uma forca e termina o dia com eles dormindo na árvore oca. Marcille chega em casa e vê sua mãe cozinhando. Ao sentir o cheiro delicioso, ela pergunta o que a mãe está fazendo e ela lhe diz que, como é aniversário dela, resolveu fazer todas as suas comidas favoritas, o que deixa Marcille super feliz. Então a mãe serve a ela uma tigela de monstros que cozinhou e Marcille acorda assustada, percebendo que foi só um pesadelo, mas logo sente um cheiro delicioso e Xiuxiu fala que é o grupo embaixo da árvore que está assando carne de porco, deixando Marcille com inveja. Senshi ao ver aquilo diz que é terrível que os aventureiros de hoje em dia apenas comam pão, carne seca e vinho ao explorar masmorras, e que a falta de todos os nutrientes corretos é mais terrível que qualquer monstro, e toda essa explicação deixa a elfa com essa cara. Senshi continua e diz que ela está com inveja dos outros aventureiros porque seu corpo está desejando gordura e não apenas frutas como o que comeram na noite passada, então diz para irem caçar monstros ricos em gordura pro café da manhã e comenta que se conseguirem ovos vai ser muito bom também. Laios, ouvindo isso, percebe de que tipo de monstro Senshi está falando e revela a todos que é um basilisco. Xiuxiu diz a Marcille que vai ser legal comer carne de frango e ela lhe fala que isso está longe de ser um frango. Laios fala que basiliscos são mais que frangos e que sempre achou que quanto mais espécies são misturadas mais gostoso deve ser, mais que ter só duas espécies no mesmo animal também o torna muito especial, e que sempre sonhou em comer um basilisco. Eles chegam até o ninho e Marcille fica curiosa ao ver que os ovos são longos e moles, então eles ouvem o som do basilisco e pessoas do grupo de mais cedo aparecem sendo perseguidos pela fera que machucam o rapaz. O basilisco nota Marcille segurando seu ovo e parte para cima dela. Ela sai correndo e o pessoal fica assistindo enquanto Laios fala que esse é o pior jeito de fugir de um basilisco e que ela vai acabar sendo arranhada pela criatura. Marcille tropeça e quando o basilisco parte para cima, Laios aparece mostrando toda a sua beleza, que assustar a criatura, e explica que abrindo os braços e pernas enquanto grita bem alto deixa ameaçador, fazendo o basilisco não chegar perto. Senshi se aproxima por trás e ambos atacam o basilisco, enquanto Laios explica que se cada cabeça tiver que reagir ao mesmo tempo o basilisco fica sem saber o que fazer por um momento, então cortam as cabeças da fera, salvando o pessoal. O rapaz que foi ferido está doente, mas Marcille aparece e fala que Senshi tem um remédio, porém o anão diz que estava planejando usar como ingrediente. Mesmo com todo mundo falando que o rapaz vai acabar morrendo, Senshi diz que o sabor do remédio fica melhor se você preparar com algo em vez de tomar puro. Então eles começam a preparar o basilisco depenando e recheando com legumes, em seguida assa e o assado de basilisco fica pronto. Eles dão um pouco pro
rapaz que acha delicioso. Senshi dá um pouco pra elfa também, que vendo aquilo tudo lembra que ela podia ter lançado um feitiço de cura, mas logo para de falar ao ver a carne maravilhosa na sua frente se delicia, então se lembra do rapaz envenenado atrás dela e se prepara para lançar o feitiço de cura. O rapaz fica bom e após elogiar a comida pergunta a eles como pode ficar mais forte para vencer os monstros como eles. Senshi se anima a ouvir isso e fala que primeiro eles devem melhorar sua dieta, mudar seu estilo de vida e fazer exercícios todos os dias, e que se eles cumprirem esses 3 pontos terão um corpo muito forte e saudável. Eles se despedem e o grupo está descendo a torre enquanto Laios lê o mapa e diz que talvez não cheguem no 3º andar naquele dia e comenta com o Shilshuk que dragões acordam uma vez por mês para comer, então esse é o tempo que eles têm para encontrar o dragão antes que ele acorde novamente. Enquanto isso ele pede a Marcille para ir mais rápido e ela acaba caindo da corda. Laios diz que desse jeito vai ser difícil eles prosseguirem e que vão fazer uma pausa, mas Marcille diz que está tudo bem e que ainda pode continuar, porém Laios diz que é pro bem dela o que a deixa brava, então Shilshuk fala que ela precisa descansar porque se o seu corpo não aguentar mais ela só vai dar mais trabalho para eles, o que deixa a pequena elfa destruída. Laios conversa com o ladino e diz que talvez seja mais fácil se eles forem por um caminho diferente. Shilshuk fala que tem muitos morcegos gigantes lá fora, então Marcille se oferece para dar um jeito nos morcegos gigantes com sua magia, mas Laios diz que não precisa. Shilshuk sugere que eles usem o caminho secreto que não tem monstros, mas tem muitas armadilhas, e novamente a elfa se oferece para ajudar falando que pode desarmar as armadilhas com sua magia, mas Laios diz que é melhor eles deixarem Shilshuk cuidar das armadilhas já que ele é bom nisso. Senshi diz que se vão passar por um lugar que não tem monstros ele vai precisar de ingredientes para misturar com a carne e os ovos do basilisco e que ali perto tem um campo cheio de mandrágoras, e Marcille fica feliz se oferecendo para colhê-las dizendo que sabe como fazer isso, então explica que mandrágoras gritam muito alto quando são arrancadas da terra e que seu grito é tão potente que pode causar um colapso mental em quem estiver muito perto. Ela pega o seu livro e diz que nele está escrito o método mais eficiente de se colher uma mandrágora, que consiste em você amarrar um cachorrinho à planta, pegar distância, em seguida chamar o cachorrinho, aí quando ele correr a planta vai sair. Shilshuk pergunta o que acontece com o cachorrinho e Marcille diz que ele morre. Shilshuk fala que isso é muito cruel e que eles também não têm um cachorro. Laios sugere que eles usem uma corda bem longa para arrancar a mandrágora e não serem afetados pelos gritos. Marcille fica desesperada dizendo que deve ter algum motivo para aquilo não estar no livro. Enquanto isso Senshi vai até a planta e puxa fazendo a elfa dar um berro desesperado, então Senshi corta o topo da cabeça da planta e fala que basta cortar o topo que a mandrágora não grita. Senshi diz que já faz isso há anos e Marcille tenta argumentar que é perigoso nisso. Shilshuk pergunta à elfa se ela realmente já fez tudo o que está no livro e ela responde não, por ter ficado com pena do doguinho, então eles dizem que vão seguir o método do Senshi. Marcille fica se lamentando pensando que esse método fosse o correto, certamente estaria escrito em seu livro, mas que ela não pode obrigá-los a fazer uma coisa que nunca fez. Ao pensar nisso a elfa tem a ideia de fazer e mostrar para eles qual é o melhor método de se colher mandrágoras. Ela decide usar um monstro ao invés de um cachorro e amarra a corda na porta de um ninho de morcegos gigantes. Vai para longe dentro de uma torre onde não vai ouvir o grito da mandrágora e lança uma bola de fogo para acordar os morcegos. Eles saem aos montes e um acaba preso na armadilha tirando a mandrágora do chão, mas o grito interfere em seu voo fazendo ele cair onde Marcille está. Quando seus amigos chegam, Shilshuk vê que ela usou um morcego ao invés de um cachorrinho e pergunta se ela perdeu o juízo, mas ao falarem com ela percebem que ela ficou com a mente confusa devido ao grito da planta, então Laios diz que basta eles continuarem conversando e a mente dela vai voltar ao normal. Laios pergunta por que ela fez isso e Marcille responde ter entrado em pânico quando ouviu que poderia ser um fardo para o grupo e que por isso queria se vingar, mostrando que é capaz de fazer eles se ajoelharem para ela, e confessa ter ficado muito triste quando não pôde ser útil para todo mundo. Ao ouvir isso Laios lhe conta que apenas não queria que ela se cansasse num nível tão inicial da dungeon e que quando chegarem nos níveis em que os monstros fortes aparecem é aí que eles vão depender da magia dela. Enquanto ele fala que cada um tem seus pontos fortes e fracos, Senshi já está guardando o almoço. Laios continua falando e diz que só quer depender da elfa quando eles realmente precisarem. Quando não precisarem o resto vai resolver o problema. Ele pede para que Shilshuk diga algo e ele fala que ela tem ajudado muito o grupo desde que entrou, mas ela volta ao normal nessa hora e diz não acreditar nele, deixando o pequenino bravo. Senshi diz que hoje eles terão omelete e Marcille pergunta por que os ovos são daquele jeito tão diferentes dos ovos de galinha e Laios informa que são ovos de cobra. Ela pergunta o motivo já que só a cauda é a parte cobra, então Laios fala que na realidade a cauda é a parte frango.
Enquanto está preparando as mandrágoras, Senshi nota que a que Marcille colheu é diferente das que ele colheu e leva elas picadas para saltear adicionando os ovos e em poucos minutos está pronto um delicioso omelete. Senshi comenta que um foi feito com a mandrágora que ele colheu e o outro pela mandrágora que a elfa colheu. Eles comem e percebem que a de Marcille é muito mais gostosa e Senshi conta que fazer a mandrágora gritar retira as toxinas da planta e percebe que fazer um esforço extra para retirar a mandrágora inteira pode ser muito bom para sua culinária. Ele agradece Marcille pelo seu conhecimento e dá a ela a parte mais gostosa da planta como um agradecimento que fica triste ao ver o que vai comer. No fundo da torre, Xiuxiu diz que a entrada para a passagem secreta é por ali e ao bater a espada de Laios na parede ele consegue achar o tijolo certo que abre a porta da passagem deixando Senshi curioso sobre como ele fez aquilo e Laios explica que o rapaz é um especialista em encontrar armadilhas e arrombar portas. O pequeno diz a todos que a partir de agora terão que fazer o que ele mandar para não caírem nas armadilhas. Eles chegam em um salão e Xiuxiu começa a analisar o chão para saber quais partes do piso são seguras de pisar e diz a todos para seguirem seu caminho. Mas Senshi sai andando sem se importar e acaba ativando uma armadilha. O pequeno briga com o anão e ele diz não se importar muito com detalhes enquanto Xiuxiu dá uma bronca. Senshi fica incomodado e decide pisar em vários pisos. Ativando várias armadilhas ele para perto de uma armadilha de fogo e diz estar fascinado que tenham tantas armadilhas. O ladino avisa para sair de perto porque armadilhas de fogo geralmente têm um mecanismo de óleo e isso pode ser muito perigoso, então Senshi fica curioso ao saber que tem óleo ali e tem a ideia de fazer um tempurá para o almoço usando o óleo da armadilha, então pede a Xiuxiu para que lhe mostre o óleo e mesmo relutante é convencido por Senshi, mas diz que se fizer isso ele vai ter que seguir o que ele fala sobre as armadilhas sem questionar. Senshi topa o acordo e Xiuxiu mostra o recipiente cheio de óleo que alimenta a armadilha de fogo enquanto desarma. Senshi pergunta como podem extrair o óleo e o ladino diz não saber, então Senshi pega sua grande panela e pede para ele liberar o óleo mesmo com Xiuxiu avisando que vai sair óleo fervente. Ele aciona e um jato de óleo sai e uma gota respinga em Laios que se queima um pouco quando Xiuxiu olha. Senshi está com os dedos na panela de óleo e diz que está numa temperatura excelente para a fritura e reconhece o óleo como sendo azeite de oliva, informando que como azeitonas são muito cultivadas naquele lugar sempre usam seu óleo. Em seguida tem a ideia de usar a armadilha de lâminas para cortar a comida e deixa essa tarefa para o ladino que sabe como lidar com as armadilhas, argumentando que cozinhar é a sua especialidade e a do ladino cuidar das armadilhas, citando o acordo que fizeram antes. Xiuxiu corta o morcego gigante e em seguida Senshi lhe manda aquecer o óleo com a armadilha de fogo enquanto ele prepara a carne para fazer um caqueage de mandrágora. Ele mistura os ingredientes e prepara o ovo com farinha e adiciona a mandrágora picada enquanto mexe. Em seguida ele leva tudo pro óleo e manda o ladino virar quando já estiver bem dourado, mas ele acaba queimando e quebrando alguns antes de acertar o ponto. O prato fica pronto e Laios diz que nunca achou que conseguiria comer algo frito dentro de uma masmorra e fala que a comida está perfeita, então Senshi comenta que a temperatura estava quase correta e que seria impossível fritar aquilo numa fogueira já que o fogo iria variar muito de temperatura. Ele comenta que não sabia que existia uma sala tão útil naquele lugar e Xiuxiu manda ele não tentar fazer isso quando ele não estiver por perto ou vai acabar morrendo, então Senshi elogia a habilidade do pequeno em lidar com as armadilhas e fala que vai ficar triste quando eles se separarem porque ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho, então o pequeno diz que vai ensiná-lo a mexer nas armadilhas e o agradece por tê-lo ensinado um pouco sobre culinária também. Eles prosseguem descendo os degraus da torre enquanto Marcille comenta que está exausta e Senshi responde que estar um pouco cansada deixa a refeição mais gostosa. Eles chegam numa parede onde Xiuxiu pede a espada de Laios e cutuca até encontrar o bloco certo que abre a porta revelando um salão secreto. Ao pegar sua espada de volta, Laios percebe que a decoração de seu protetor de espada sumiu e vai procurar pensando que pode ter caído nas escadas. Marcille diz que deve ter caído por causa da falta de cuidado de Xiuxiu, mas Laios fala que na verdade aquele protetor já estava solto há bastante tempo e já havia tentado colocar de volta de vários jeitos. Marcille pergunta se aquilo era importante como algum tipo de herança e Laios lhe diz que de certo modo sim. Então se recorda de 3 anos atrás quando ele começou como aventureiro junto com sua irmã e conta que naquela época eles começaram trabalhando como descascadores de ouro, já que aquela torre tinha muito ouro que lhe rendia experiência e algum dinheiro. Porém o grupo no qual eles participaram já não estava encontrando mais ouro algum naquela área por já ter sido muito explorada. Então o líder resolveu
resolveu que iriam explorar o castelo e todos concordam com a ideia. Mas Falin fica receosa e diz a Laios que eles ainda são fracos demais para entrar naquele castelo e que por isso pode ser muito perigoso. Mas Laios fala que eles já chegaram longe demais, então todos prosseguem para o castelo. Chegando lá, eles se deparam com várias armaduras, incluindo uma enferrujada da qual o líder zomba. Mas enquanto analisa uma dessas armaduras de perto pensando se dá para vendê-la, ela enfia a espada em seu pescoço, deixando todos aterrorizados com a cena. Todas as outras armaduras começam a se movimentar. Laios tenta tirar Falin de lá, mas uma armadura aparece atrás dele e quebra sua espada quando Laios tenta atacar. Ele salta com Falin se desviando do ataque seguinte, então pega a espada de outra armadura e ataca, arrancando o elmo da armadura. Porém, enquanto comemorava, baixou a guarda e a armadura atacou, matando pela primeira vez. Ele comenta que essa foi sua primeira morte e que ele ficou com a espada que pegou naquele momento. Mas depois que aquilo aconteceu, passou semanas com pavor de armaduras. Laios fala que já pesquisou em muitos documentos, mas nenhum falava qual o sabor de uma armadura, então pergunta a Senshi animado como ele cozinharia uma armadura. Mas o anão diz que não dá para cozinhar uma armadura e Marcili comenta que armaduras são só peças de metal sendo controladas por magia. Laios tenta argumentar, mas Shilshuk lhe diz que para comer sua própria armadura, já que quer tanto provar uma, o que deixa Laios triste em saber que não vai poder comer uma armadura já que não são monstros. Ao abrirem o portão do grande salão, vêm duas fileiras de armaduras e começam a pensar num plano para passarem sem ter que lutar com elas. Shilshuk sugere que eles passem correndo pelo meio, assim não vai dar tempo delas chegarem neles. Todos concordam e Laios os manda terem cuidado, pois qualquer armadura pode se mexer a qualquer momento. À medida que correm, uma armadura se põe no caminho, mas Senshi a derrota rapidamente para que possam continuar correndo. Porém, várias outras armaduras se movem e bloqueiam a passagem, enquanto a armadura que havia sido derrotada se ergue novamente, pegando seu elmo e se preparando para lutar contra o grupo. Eles ficam surpresos com a quantidade de armaduras os cercando e Marcili manda a todos voltarem para se reorganizarem. Do lado de fora, Laios se pergunta o motivo das armaduras estarem tão persistentes hoje e se é possível que estejam de mau humor. Mas Marcili diz que é impossível, já que armaduras vivas não possuem sentimentos e devem ser controladas por algum mago. Então basta eles derrotarem o controlador que as armaduras cairão. Laios reflete que normalmente essas armaduras só atacam quem se aproxima, mas dessa vez todas se movimentaram para bloquear a passagem e que isso significa que estão protegendo algo mais importante do outro lado da porta. Marcili supõe que estão protegendo quem as controla. Shilshuk pergunta se é um monstro e Marcili diz não saber, mas qualquer um com esse tipo de poder não pode ser uma boa pessoa. Nisso, Laios decide que eles precisam eliminar quem controla as armaduras e cria um plano para isso que consiste em 3 deles distraírem as armaduras enquanto uma passa sorrateiramente até o outro salão. Todos concordam e escolhem Laios para ir pro outro salão. Ele diz que o ladino seria melhor, já que consegue ser mais sorrateiro, mas Shilshuk fala que não é bom em combate. E armaduras vivas não têm olhos nem ouvidos, então passar despercebido não vai ser muito difícil. Nisso, Laios se lembra da armadura que se ergueu há alguns momentos e pensa sobre isso. Todos entram no salão e o grupo começa a atrair a atenção das armaduras enquanto Laios passa de fininho pelo canto, chegando no outro salão. Ao entrar, se depara com uma imponente armadura de tigre que olha em sua direção. Ele reflete que essa armadura parece muito mais forte que as outras, mas que não pode pedir reforços aos seus amigos pois já estão ocupados. Então terá que lidar com isso sozinho. A armadura ataca. Laios desvia e tenta contra-atacar, mas sua espada é bloqueada e ele é mandado para longe com um chute. Ao tentar bloquear a investida da armadura, sua espada se parte, mostrando a imensa força de seu oponente. Laios, desesperado, joga um tijolo na armadura que se defende usando o corpo ao invés do escudo. Nisso, Laios nota que atrás do escudo existe uma coisa grudada. Ao tentar entender o que é, se recorda de sua infância brincando com um graveto que tinha algo igual e percebe que aquilo é uma bolsa com o ovo de alguma criatura. Ele desvia do novo ataque e reflete sobre essas armaduras que, mesmo não tendo olhos ou ouvidos, agem como humanos. Pensa no ovo e chega à conclusão que elas definitivamente são criaturas vivas e que estão agindo por instinto para proteger o ovo. E que se são criaturas vivas, realmente existe uma forma de comê-las. O grupo continua lutando contra as armaduras no outro salão. Shilshuk quase é pego por uma, mas Senshi o salva dizendo que é perigoso ficar parado em um combate e logo em seguida é salvo por Marcili, já que ele também parou por um momento. O elmo sai voando e fica preso no cajado de Marcili, que arremessa em outra armadura que o usa para se reerguer. E todos ficam surpresos ao verem que elas compartilham suas partes. Eles continuam lutando e pedem para Laios ir mais rápido com o que estiver fazendo. Laios está pensando nas várias formas de matar um monstro, mas que primeiro ele tem que descobrir que tipo de criatura habita dentro da armadura. Ele imagina as possibilidades e descarta ser um slime, já que os movimentos da armadura são muito rígidos. Pensa que podem ser vários insetos, mas descarta a ideia
ideia pois a armadura não emite barulhos. Ele então decide que vai descobrir o que tem naquela armadura. Ele joga um tijolo para distrair a armadura enquanto ataca o escudo fazendo a armadura abaixar a guarda. Em seguida retira seu elmo e se esconde para analisar, mas fica surpreso ao ver que ele está vazio. E se desespera porque agora a armadura está indo atrás dele e ele tem que pensar em outro plano rápido. Mas a armadura ataca a coluna errada e Laios chega à conclusão que se ela não viu onde ele se escondeu então deve ter alguma coisa no elmo que a faz enxergar. Ele analisa de novo e acha um vão que ao abrir com a espada encontra um molusco vivendo ali. Laios entende que a armadura sobreviveu sem a cabeça porque deve ter uma grande colônia vivendo dentro dela e cada um controla uma parte da armadura. Ele joga o elmo de volta para a armadura que não consegue mais se reconectar. Ele aproveita a distração para atacar de surpresa desmantelando suas partes feliz por ter descoberto o mistério, notando que elas se expandem e contraem imitando a movimentação humana. Ele ouve o grito de Marcille e se lembra de seus amigos então pega o escudo com o ovo e joga para as outras armaduras chamando seus amigos para o outro salão. Ao entrar em Marcille pergunta se tinha algum usuário de magia e Laios lhe conta que na verdade haviam criaturas vivendo dentro das camadas das armaduras, e que mesmo elas sendo fracas agiam como partes dos músculos fazendo as armaduras se movimentarem imitando os movimentos humanos e que eles apenas deram o azar de estarem passado ali na época da desova. Então conta a todos com muita felicidade que eles são os primeiros a descobrirem isso e Shilshuk comenta que fica com medo quando Laios fica tão empolgado falando de monstros. Laios pergunta a Senshi se dá pra cozinhar aquilo e Marcille fica brava dizendo que não podem comer algo que eles nem conhecem. Laios retruca dizendo que toda comida é um mistério até a primeira mordida. Senshi diz que vai tentar. A elfa fica ainda mais desesperada alertando que pode ter veneno e Laios fala que se tivessem veneno não precisariam se esconder em armaduras. Senshi se pergunta como vai cozinhar aquilo e Laios lhe explica sobre os cortes que já fez nas criaturas falando sobre suas estruturas musculares. E Senshi entende que elas são parecidas com mariscos então manda todos retirarem eles das armaduras se preparando para cozinhar. Eles fazem alguns testes limpando e cortando alguns para saber como devem ser feitos. Senshi retira os órgãos e joga as criaturas na panela para uma sopa. Em outra panela ele refoga a carne junto com alguns temperos. Coloca as que estão no elmo para cozinhar no vapor e termina grelhando algumas então tudo fica pronto. Eles se juntam para comer e Senshi dá a carne grelhada para Laios. Quando ele pega todos olham para ele esperando que coma já que ele quem mais queria comer uma armadura viva. E Shilshuk comenta que se ele morrer eles vão deixá-lo ali e Marcille concorda baixinho. Laios come e se surpreende com o sabor achando maravilhoso e Marcille pergunta em quanto tempo os sintomas de intoxicação alimentar aparecem. Em seguida Senshi prova e acha bom, mas que poderia ter cozinhado melhor. Shilshuk prova e desgostar do sabor então Marcille toma sua sopa e fala ter gosto de cogumelo. Então Laios vai animando comer as que foram preparadas no vapor e se decepciona revelando ter gosto de morfo. Eles terminam de comer tudo e Senshi comenta que em todo esse tempo que esteve no calabouço nunca pensou que essas coisas fossem comestíveis. Shilshuk comenta que ninguém pensaria que na realidade as armaduras são controladas por mariscos. Então Laios fala que devem ser muito pequenas quando nascem e que por isso entram nas armaduras. Quando crescem formam colônias se movimentando em busca de outras colônias e que possivelmente são hermafroditas por isso a maior colônia bota um ovo. Nisso ele se toca que as armaduras que via de mãos dadas não eram brincadeiras de aventureiros e sim as colônias acasalando com outras colônias. Ele pega a espada da armadura e reflete que o que lhe deu tanto trabalho todo esse tempo na verdade era um monstro tão saboroso. Shilshuk sugere que Laios fique com aquela espada já que a sua quebrou e Laios vê um pequeno monstro saindo do cabo da espada. Marcille se oferece para analisá-la e vê se não tem alguma maldição. Laios diz que não precisa e o grupo prosseguem sem saber do novo companheiro que se juntou a eles nessa jornada. O grupo continua andando agora no terceiro andar do castelo e Laios vai na frente identificando que monstro tem a seguir só de ouvir seu som. Marcille fica intrigada ao ver tamanha habilidade e questiona Laios sobre como ele faz isso. Então o rapaz lhe explica que basta prestar atenção em coisas como a sujeira que os monstros deixam pelo caminho quando passam. Eles chegam a um corredor no qual Laios decide seguir para a esquerda evitando os golems do outro lado. Porém Senshi os para e Marcille grita com ele dizendo que golems são só terra e magia então não tem como ele os comer. Mas Senshi diz que está interessado nos golems então o grupo acaba seguindo o anão que lhes mostra seu quartinho secreto. Ele conta ao grupo que raramente dorme lá porque sempre está caçando no segundo ou no quarto andar já que no terceiro andar quase não tem monstros. Ele comenta que às vezes vai à cidade comprar temperos. E foi em uma dessas ocasiões que Senshi encontrou com um grupo quando tentavam cozinhar o escorpião. Então começa a falar com carinho dos golems que têm um corpo muito nutritivo e estão sempre na temperatura ideal. Nisso seus amigos entendem que ele está usando os golems como uma horta e ficam bravos ameaçando contar para as autoridades, já que isso estritamente
legalmente proibido dar vida a seres mágicos sem autorização. Senshi fica confuso e diz que os golems são criaturas mágicas dignas de elogios, pois conseguem se defender das pragas e dos ladrões de repolho. Além de que quando algo está sendo cultivado em seus corpos, eles vão cuidar da planta até o fim do cultivo, provendo todos os nutrientes necessários. Porém, ainda precisam de um pouco de cuidado humano, por isso sua base fica ali. Senshi abre a entrada do salão e os golems se preparam para atacar. Porém, Senshi sai saltando como um ninja e retira seus núcleos mágicos, desmanchando os golems, deixando seus amigos impressionados. Após isso, pede a todos para que colham os vegetais e Shushuke pergunta se os vegetais não são como parasitas no corpo dos golems. Então Senshi explica que suas raízes deixam o corpo deles mais resistente, então acaba sendo uma relação na qual ambos se ajudam. Após colherem os vegetais, Senshi pede para Marcille separar as ervas daninhas porque ele vai misturá-las ao corpo dos golems para se decompor. Depois joga o seu fertilizante natural na terra para fortalecê-la. Então eles começam a mexer a terra e plantar novas sementes, o que deixa Marcille exausta. E quando ela sai para ir ao banheiro, Senshi aproveita para colocar de volta os núcleos mágicos nos golems, e diz aos amigos que eles se erguerão de novo quando os primeiros brotos nascerem. Laios fica impressionado com o carinho que Senshi tem pelos golems e pergunta se não é muito trabalho, então seu amigo lhe diz que faz isso porque gosta, o que deixa Laios com o coração quentinho. Após tanto trabalho, eles começam a cozinhar os legumes e Marcille se oferece para ajudar Senshi a acender o fogo usando sua magia. Porém, Senshi prefere fazer da maneira antiga. Quando sua amiga pergunta o motivo, o anão lhe fala que se usasse a maneira mais fácil, de nada serviria a sua habilidade. Ele mistura sua última carne de basilisco e o ensopado fica pronto. Todos provam e Marcille acha especialmente incrível que legumes tão saborosos possam crescer debaixo da terra. Após o almoço, Senshi os manda descansar enquanto ele vai ao banheiro e Marcille comenta com seus amigos sobre o quão bons são os banheiros daquele andar, sempre decorados e limpinhos. Então ela nota algo e quando vão atrás de Senshi descobrem que ele está levando os dejetos para os pinicos para servir como fertilizantes. Marcille fica enojada ao saber disso e seu amigo lhe informa que fazem isso também na superfície, mas ela continua achando nojento. Ao ver isso, Laios pergunta a Senshi por que ele não vivia na superfície, afinal caçar ou cultivar seria muito mais fácil. Senshi fala que caso vivesse na superfície não teria ninguém para cuidar dos banheiros ou ajudar os golems caídos, que antes eram 10 e hoje só existem 3. O delicado ecossistema daquele local depende deles e sem os golems os monstros dos andares inferiores subiriam, causando uma grande mudança na dungeon. Então Senshi permanece ali cuidando para que tudo fique como sempre esteve, e diz que comer o que esse calabouço lhe oferece e depois devolver faz com que ele se sinta parte daquele lugar. Laios fica impressionado e pergunta se não tem problema Senshi se ausentar por tanto tempo enquanto os ajuda. O anão fala que os golems podem cuidar de tudo por algum tempo e também ele não conseguiria dormir se o grupo acabasse morrendo de fome, e segue para terminar seu serviço antes deles irem embora. Marcille está curiosa sobre o que farão com o resto dos legumes e Senshi lhe conta que costuma vendê-los em bancas e guardava o dinheiro num baú, mas por algum motivo misterioso a galera sempre roubava o baú cheio de dinheiro dando mosca. Ele também comenta que não vai ser possível barganhar com seus compradores habituais, já que nesse momento devem estar ocupados. Então a solução será jogar fora os legumes, mas Marcille o impede depois de ver o tanto de trabalho que eles tiveram para colher. Eles não podem simplesmente jogar fora. Nisso Shushuke dá a ideia de negociar por ali mesmo, então eles seguem até uma espécie de taverna cheia de gente de índole duvidosa. O dono os atende louco para barganhar, mas os expulsa quando ouve que eles estão oferecendo repolhos ao invés de moedas. Marcille lhe diz que por ter derrubado comida sofrerá uma punição divina e nesse exato momento orcs invadem o local e começam a matar todos ali. Quando Marcille achou que ia ser atacada também, o orc reconhece Senshi e pergunta se aquele grupo são seus amigos. Eles ficam impressionados ao verem que o anão e os orcs se conhecem e Senshi diz que é com eles que costuma barganhar. O orc diz a Senshi que o dragão vermelho atacou perto de seu assentamento, então eles tiveram que ir para os andares superiores em busca de abrigo e comida. Laios pede para que lhe digam onde fica para ele encontrar o dragão, mas o orc se recusa a revelar a localização de sua base. Então diz a Senshi que vai ficar com todos os legumes por mais que lhe doa ter que roubar um amigo. Senshi permite que ele leve os legumes em troca de um favor e pede para ficar na casa do orc aquela noite e manda o orc levar o leite fermentado também. No caminho, seus amigos preocupados perguntam qual o plano de Senshi, pois provavelmente os orcs não vão deixá-los sair depois que virem sua base. Senshi começa a explicar seu plano genial. Ele conta que viu a farinha que os orcs têm e o leite fermentado e que com isso ele consegue fazer um delicioso pão, o que deixa seus amigos desesperados ao saber que estão naquela situação porque o anão maluco quis fazer pão. Eles chegam no acampamento e Senshi grita desesperado pelos ingredientes para fazer o pão, então começa a explicar
como os ingredientes devem ser misturados para fazer a massa. Um bebê orc chega e pergunta do que eles estão brincando, então seu pai o pega e começa a contar a história dos orcs pro garoto, falando sobre como foram expulsos da superfície para as profundezas do calabouço, depois foram caçados e expulsos de novo injustamente. Então Marcili retruca dizendo que eles foram expulsos porque estavam caçando e matando outras raças e ficam nessa discussão enquanto sovam a massa. Depois de tanta briga, o orc pergunta a Laios por que esteve calado esse tempo todo e se o que ele realmente quer no fundo do calabouço é derrotar o mago e se tornar o novo rei. Laios diz nunca ter pensado em virar rei. Então o orc diz não acreditar porque para ele todos os aventureiros são uns tolos gananciosos. Por isso eles matam qualquer um da superfície. Mas Marcili não acredita nisso e pergunta por que ele mesmo não vai conquistar o castelo já que não confia nos aventureiros. Ele reconhece a coragem da garota em falar daquele jeito e diz que quer ver tanta coragem quando jogá-la na fogueira. Senshi leva o pão ao forno e finalmente fica pronto. Porém o orc diz que eles não podem comer, pois pão pertence aos orcs. Eles cozinharam porque quiseram. Então seu filho pequeno pergunta por que eles não podem comer se ajudaram a fazer. Então Marcili diz ao garoto que eles não vão comer ainda porque seu pai prometeu dar a eles um bom jantar e um lugar para dormir. E um bom pai sempre cumpre suas promessas. O líder orc, pressionado na frente de seu filho, se rende e manda o povo preparar um bom jantar. Mais tarde eles começam a comer e ficam surpresos pelo sabor da comida ser tão boa quanto a de Senshi, só que mais picante. Marcili até acaba elogiando os orcs. Laios aproveita o momento e diz ao orc que o real motivo pelo qual eles querem chegar no fundo do calabouço é para derrotar o dragão e salvar sua irmã que foi devorada. Então pede que o orc lhe dê a localização do dragão. O orc decide ajudar e pega um mapa mostrando onde o dragão foi visto. Laios diz que depois daquele dia vai pensar na ideia de derrotar o mago e virar rei, o que faz o orc rir só de pensar que alguém que ele capturou pode virar rei um dia, mas deseja boa sorte a todos em sua jornada. Do lado de fora da dungeon, um grupo está comendo. Nisso um homem se aproxima e cumprimenta o líder Kabru e diz a todos que estão indo muito bem para novatos, e comenta que os grupos grandes não estão se saindo tão bem por problemas com brigas e desaparecimentos e que talvez esse grupo consiga até derrotar o mago do castelo. Kabru fica sem jeito com o elogio e eles vão embora. Fora do restaurante, sua amiga Rin fica com raiva por ele ter sido gentil ao invés de ser audacioso e falar que vai conquistar mesmo o castelo. Então Kabru diz a todos que prefere agir ao invés de falar e manda a todos se prepararem porque dessa vez vão ainda mais fundo na dungeon. Após comprar a comida para uma semana, a pequenina acha aquilo muito pesado e se pergunta como os aventureiros conseguem ficar tanto tempo dentro da dungeon. Então seu amigo tenta assustá-la dizendo que eles comem outros aventureiros. Dentro da dungeon eles vencem um zumbi e quando uma garota vai inspecionar acha um pequeno baú cheio de pedras preciosas. O grupo se anima com o achado e decidem voltar à superfície. Porém o grupo de Laios encontra eles mortos no meio do caminho e ficam se perguntando o que deve ter matado eles. Nisso eles juntaram os corpos e Marcili faz uma reza mágica para que não virem zumbis até os resgatadores de corpos os acharem. Enquanto isso Chuchuk tenta pegar uma das moedas no chão, porém a espada de Laios começa a tremer e ele entende que o monstrinho quer que ele a use. No momento em que desembainha sua espada, as moedas revelam ser insetos e atacam. Marcili se assusta e cria uma enorme explosão de luz que derruba os insetos junto com seu grupo. Laios entende que aqueles monstros que devem ter aniquilado outro grupo e seus amigos perguntam como ele percebeu antes de voarem. O rapaz tenta inventar uma desculpa boba enquanto reflete que sua espada deve ter reagido como meio de autodefesa contra os agressores, reconhecendo Laios como um protetor. Então Senshi começa a separar os insetos das joias de verdade. Laios pergunta se são gostosos. Senshi lhe diz serem muito gostosos e nutritivos, e fala a Laios como sabe quais são comestíveis, mostrando as peculiaridades de cada tipo de inseto, mostrando também que quando se mergulha eles na água eles boiam já que são leves. Nisso ele decide cozinhá-los enquanto ainda estão inconscientes, levando a tiara para refogar e põe as moedas para assar. Tudo fica pronto e quando experimentam percebem é um petisco muito delicioso. Senshi diz que quanto mais fundo no calabouço eles forem, mais gostosos ficam os monstros que encontrarem. Marcili não curte muito sua centopeia, achando muito pegajosa, e diz que nunca mais vai usar colares. Laios adora o seu sanduíche de insetos e pensa que essa camuflagem deve ser igual a que seu bichinho usa na espada, e que deve ter respondido ao sentir a presença deles por perto. Ele testa e quando a espada reage ele entende que ela tentou derrotar os insetos usando ele porque o reconhece mesmo como um amigo. Então decide lhe dar um nome. Chuchuk pergunta a Senshi se pode jogar fora os que não são comestíveis. Senshi permite. Quando Marcili pergunta como ele sabe quais não são comestíveis, Senshi lhe diz que não dá para comer pedras preciosas, o que deixa os dois revoltados por ele não ter falado antes. Enquanto Laios fala que o nome da espada será Kinsuke, eles continuam andando pelo corredor, mas um monte de fantasmas começam a se
acumular no teto e eles apertam o passo para não serem vistos. Porém Laios deixa o seu hambúrguer cair e, respeitando a regra dos 5 segundos, tenta pegar, mas um fantasma surge e pega Laios. Mas Marcílio salva, só que sua magia atraiu ainda mais fantasmas. Nisso ele pergunta se ela não sabe fazer algo menos chamativo como as magias que Fallen fazia. A elfa diz que a magia de Fallen era super avançada, então Xiuxiu começa a contar para Senshi quem era Fallen. Nisso ele se lembra de um momento em que Fallen estão conjurando uma proteção nos membros do grupo, enquanto fala que prefere não lutar com os fantasmas, pois mesmo que os destruam eles vão voltar ao estado normal com o tempo, então ela prefere evitar sofrimento desnecessário. Nesse momento surge um fantasma no corpo de um zumbi que ela expulsa, dando um abraço caloroso e recitando algumas palavras. Nisso Marcílio diz que se os fantasmas os pegarem ela vai ter que usar sua magia e explodir todos, e Xiuxiu fala que ela não pode fazer isso pois sua magia acabaria bem rápido, e só a Fallen conseguiria se livrar de tantos. Eles entram numa pequena sala e Senshi começa a preparar um amuleto de água benta para espantar os fantasmas. Marcílio pergunta se ele tinha isso o tempo todo e o anão lhe diz que vai criar a água benta agora mesmo. Então Senshi começa a explicar que cada região tem seus próprios costumes e coisas que são consideradas sagradas para espantar o mal, como o fogo, que é capaz de espantar a escuridão e os demônios, o álcool, que era oferecido aos deuses, o besouro dourado, que pela cor era venerado como o próprio sol. Ele começa a misturar tudo que é considerado sagrado que ele tem na mochila e mistura tudo num pote, criando sua água benta especial. Nesse momento os fantasmas começam a entrar no local e a atacar o grupo enquanto Senshi finaliza sua receita. Laios, perto da morte, tem uma visão de sua irmã, mas é salvo por Senshi, que começa a encher os fantasmas de porrada com sua super água benta. Ao ver aquilo, Laios diz que eles estavam tão apegados à lembrança da Fallen que se esqueceram que agora são só eles, por isso devem se virar sozinhos, e decide ajudar Senshi a acabar com os fantasmas. Após toda a luta, a água benta ficou congelada devido ao frio dos fantasmas. Senshi prova e descobre que sua água benta virou sorvete. Laios prova e diz a todos que está ótimo. Os amigos provam e acham muito gostoso e refrescante. Laios pensa um pouco sobre aquele momento e diz ao grupo que se sua irmã estivesse ali eles não estariam comendo uma comida tão gostosa. Isso acaba com o clima, fazendo eles pensarem que prefere sua irmã morta, e Laios fica sem saber se explicar, enquanto tenta pensar no que sua irmã diria para melhorar o clima que acabou de gelar. Eles continuam andando até chegar a uma porta trancada, então Laios sugerem que eles parem por aquele dia já que andaram demais. Mas o pessoal olha estranho para ele e a barriga de Marcílio ronca em resposta à ideia de Laios, mostrando que todos estão com fome, deixando a elfa envergonhada. Senshi tenta confortá-la dizendo ser normal, afinal só comeram um lanche o dia todo, e para poder comer algo de verdade precisam chegar no quarto andar onde tem monstros para eles caçarem. Laios entende e reflete que como os monstros vão ficando mais fortes conforme eles avançam, o ideal seria preservarem suas energias. Porém, mesmo que façam isso, vão acabar morrendo de fome se não encontrarem nenhum monstro, que acaba colocando ele num dilema. Xiuxiu consegue abrir a porta e eles entram no que um dia já foi um salão de festas, e o pequeno ladino comenta que só o que deve habitar ali agora são ratos, o que deixa Marcílio desesperada, dizendo que não vai comer um rato no jantar. Então ele diz que só o que atacaram eles o dia todo foram pessoas mortas e que bem que poderia ter sido um porco gigante para eles assarem. Nisso Laios tem uma ideia e começa a olhar para o quadro que ganha vida e tenta o sugar para dentro de si, mas é salvo por Marcílio, que lhe dá uma bronca. Mas Laios explica seu plano e diz que queria ser sugado para poder comer a comida do quadro. Ao ouvir esse ótimo plano, seus amigos o chamam de idiota por querer comer uma comida ilusória. Laios diz a todos que sabe que não é possível comer uma comida ilusória, mas dentro de um quadro tudo é realidade, então ele quer entrar e comer lá. Seus amigos não gostam da ideia, mas decidem ajudá-lo e amarram uma corda em sua cintura para que ele possa voltar. Ele pula para dentro de um quadro e quando cai, uma mulher reconhece sua espada e pensa que ele é um dos guardas do castelo, então o manda ajudar no serviço, levando comida até a sala do trono. Chegando lá, um rei está muito feliz com o nascimento de seu filho e o nomeia Delgal. Com tanta felicidade no local, Laios não consegue roubar a comida e pede para sair de lá. Ele conta a seus amigos que não trouxe a comida porque o clima não era bom, então decide tentar de novo em um quadro com um clima mais adequado. Nisso ele escolhe um quadro onde as pessoas parecem estar festejando algo, então pula caindo de cabeça na mesa. Ao verem aquela cena espantosa, uma mulher espanca Laios com uma vassoura, achando que ele é um bêbado. O homem à mesa pede para que perdoem o rapaz, afinal é o dia do seu casamento e ele não quer ver brigas. Ao ouvir seu nome, Laios reconhece que aquele rapaz é o bebê que ele havia visto no quadro anterior. Enquanto Laios olha a comida, o pai do príncipe o cumprimenta naquele dia especial, porém acaba sendo envenenado. Então Laios pega o máximo de comida que pode e sai logo daquele lugar. Porém, um pouco antes de sair, acaba se esbarrando na elfa que viu mais cedo e pensa se ela é algum tipo de bobo da
da corte. Ao sair do quadro percebe que toda a comida que havia pego sumiu. Vendo que não pode levar a comida para fora, decide que vai comer dentro do quadro, custe o que custar, e salta para outro quadro. Dessa vez cai na cerimônia de coroação do príncipe Delgal e começa logo a comer tudo que pode, repetindo várias vezes. Quando se satisfaz, decide ir embora. Porém a elfa que ele já havia visto antes o para e questiona sobre sua existência ali. Notando que ele esteve no nascimento do príncipe, no casamento e agora na coroação, então achando que se trata de um espião, decide transformá-lo em carvão. Mas Laios consegue sair de lá a tempo. Ele conta tudo a seus amigos e quando termina percebe que está com fome de novo. Notando que sua barriga só fica cheia da comida ilusória enquanto estiver dentro do quadro, e seus amigos lhe dão uma bronca por já terem avisado o cabeção sobre isso. Nisso Senshi informa que se eles não tivessem perdido tanto tempo com os quadros, poderiam já estar no quarto andar caçando algum monstro. Laios mostra o lugar para seus amigos por já ter conhecimento a partir dos quadros e escolhe um lugar para passarem a noite. Antes de entrar no salão, Chuchuk nota uma caixa com um imitador dentro, achando que está num lugar muito chamativo, preparado para atacar. Nisso ele reflete se deve ou não contar ao grupo, pois se contar, Senshi e Laios ficarão loucos para comer a criatura e vai sobrar pro Ladino abrir a caixa. Então se recorda de todas as experiências ruins que já teve com imitadores, chegando a ter um certo trauma disso. Marcille nota seu amigo meio fora de órbita e pergunta se ele está bem. Ele diz que sim e Senshi fala que deve ser apenas o cansaço, chamando de criança, então se oferece para fazer o primeiro turno de vigia. Nisso ele diz que não é uma criança e Marcille começa a perturbar querendo saber sua idade. Mais tarde naquela noite, Chuchuk decide ir buscar água na sala do trono, deixando Marcille de vigia. E na saída encontra um inseto moeda e decide segui-lo, pois caso ache um ninho isso pode ajudar a matar a fome do grupo. Então ele o persegue e ao ver que vai entrar na sala do imitador tenta pegá-lo mais rápido. Porém ele acaba entrando lá sem cuidado e ativa uma armadilha que tranca a passagem. Sem poder sair, começa a pensar nas maneiras que ele tem de tentar escapar de lá e lembra de Marcille que vai avisar o grupo caso ele não volte. Ou talvez não. Então ele começa a analisar o local sabendo que está seguro desde que não chegue perto do imitador. Então descobre alguns botões nas paredes disfarçados, um sistema de lanças no chão e uma escritura na parede em um idioma desconhecido que ele acha já ter visto em algum lugar. Chuchuk tenta colocar as ideias em ordem e pensa que deve ter tantos botões porque devem ser apertados em uma sequência específica e fica com raiva ao ver um quarto botão bem em cima do imitador. Ele cansa de procurar por mais coisas naquela sala e se senta para descansar. Porém dentro da caixa sai outro imitador que tenta agarrar sua perna. Mas o Ladino escapa ativando a armadilha sem querer. Porém o imitador, que parece um caranguejo, é duro na queda e vai para cima dele. Enquanto foge se lembra do quiz inútil de Laios sobre imitadores e ativa a armadilha de lança jogando a criatura para longe. Mais calmo ele nota que o baú que ele temia na verdade está vazio e ao abrir descobre ter apenas um inseto moeda, com as mesmas inscrições que tem na parede. Então se lembra que ele sabe qual a frase da moeda. É um poema sobre as direções norte, sul, leste e oeste, então ele aperta os botões nessa sequência enquanto foge do imitador. O portão se abre e ele corre desesperadamente conseguindo fugir do imitador, que não tem a mesma sorte, e aciona a armadilha de novo sendo esmagado pelo portão. Marcille acha seu amigo no chão e se desculpa por não ter ido antes. Laios e Senshi ficam animados com o feito de Chuchuk e decidem cozinhar o imitador. Marcille fica nervosa dizendo que eles não podem comer aquilo, mas Laios pega seu livro de monstros onde diz que imitadores não são venenosos dependendo de sua dieta, então para evitar vão retirar os órgãos digestivos. E Chuchuk diz que não adianta dizer não a eles, mas não vai comer aquela coisa. Senshi prepara o imitador de forma super simples e esperam por bastante tempo até que finalmente fica pronto o imitador cozido. Na hora de comer, a colher não consegue retirar a carne de jeito nenhum, então eles têm a ideia de pegar as ferramentas de Chuchuk e usar como talher. O pequenino fica desesperado não querendo emprestar as ferramentas, mas eles pegam e conseguem comer o imitador dando um pouco pro Ladino, que acha muito gostoso, mas continua triste com a situação. Enquanto Marcille tira a barriga da miséria, Senshi tenta experimentar a perna e as costas do imitador juntas, mas admite que o gosto ficou péssimo juntando essas partes. Marcille pergunta o porquê de Chuchuk não ter avisado sobre o imitador e ele conta ter memórias ruins com esse tipo de criatura, e que entrou em pânico achando que ele iria comer o inseto moeda que ele perseguiu. Então Laios conta que insetos tesouro não comem imitadores. Na verdade é o oposto. Eles comem os imitadores entrando na caixa e pondo ovos que se transformam em larvas que comem o imitador enquanto crescem até a idade adulta, quando recomeçam o ciclo. Marcille diz que tudo isso aconteceu porque ele não contou sua idade e que é feio não contar tudo aos amigos. Nisso o pequenino decide contar sua idade e revela ter 29 anos. Ao contar, seus amigos o chamam de criança por ser muito novinho e Laios o chama de senhor zoando com a cara dele.
dele. Em outro lugar, uma magia de ressurreição é feita e o grupo volta à vida. O grupo fica atônito e percebem que perderam todos os seus tesouros. Um dos resgatadores de corpos sussurra que o grupo deve ter sido atacado por insetos tesouro, mas o líder fala que apenas os encontrou alinhados no chão sem saber de mais detalhes. Nisso, Rin nota ter um fio de cabelo enrolado em seu pulso que faz parte da magia usada para afastar fantasmas. Sentindo todos os cheiros do local, o kobold reconhece o cheiro de um anão, uma elfa, um homem alto e um pequenino. Então Kabru decide ir atrás deles, mas antes de irem, o líder dos resgatadores de corpos pede por seu pagamento por terem ressuscitado eles, e um de seus funcionários pergunta o motivo dele não ter contado ao grupo o que aconteceu. O líder conta que quanto mais cadáveres, mais dinheiro eles ganham com o serviço, se mostrando um gênio dos negócios. Já no quarto andar, o grupo está lavando os cabelos e Marcille pergunta se Senshi também não quer aproveitar. Ao não ouvir a resposta do anão, fica em choque perguntando qual foi a última vez que ele se lavou. Nisso explica que o cabelo é uma parte muito importante na magia e que com uma barba tão suja sua magia pode não funcionar nele. Então se lembra que possui um ótimo sabonete íntimo, prometendo ajudar Senshi a lavar a barba e fazer tranças nela. Mas ao procurar não acha e se recorda que deve ter ficado junto com suas coisas quando enfrentaram o dragão e começa a chorar por ter sido muito caro. Eles chegam no início do quarto andar, onde existe um lago repleto de magia que precisam atravessar. Laios pergunta a Senshi como ele geralmente caça ali, e o anão conta que geralmente coloca armadilhas do outro lado para capturar os peixes. Ao perguntar como o grupo passa por aquela área, Marcille lhe mostra sua magia de andar sobre as águas, o que deixa o anão doido ao ver a magia sendo usada dessa forma. Então Laios o segura e manda Marcille jogar a magia nele rápido. Após isso, ela pergunta por que ele odeia tanto magia e Senshi lhe diz que ela não deveria ser usada de forma tão leviana. Nisso, Laios diz para ele relaxar e o empurra no lago para verem ele andar sobre a água. Porém, o anão afunda, deixando todos surpresos. Laios nota que a barba de Senshi está repleta de sangue e gordura de vários bichos e por isso a magia não deve ter funcionado, o que deixa Marcille assustada, mandando lavar. Mas o anão comenta que vai atravessar o lago do seu próprio jeito. Todos ficam confusos, menos Laios, que confia que Senshi deve ter um plano incrível. Ao colocar uma parte do imitador no lago, uma espécie de cavalo-peixe surge chamado Kelpie. Todos ficam em alerta ao ver o monstro, mas Senshi conta que aquela criatura sempre lhe faz companhia quando está pescando e que sempre pensou em montá-la, achando que talvez possa usar um pedaço do imitador e assim atravessar o lago. Laios é totalmente contra esse plano, achando mais prático usar as entranhas do Kelpie como boia, pois monstros encantadores são especialmente perigosos, já que os enganam com sua beleza, depois os levam para as profundezas e os devoram. Senshi discorda, dizendo conhecer seu Kelpie tão bem como conhece os golems, e confiando nele o monta, fazendo Laios se perguntar por que todos têm coração mole com mamíferos, mas não o deixam plantar uma planta carnívora. Senshi sai cavalgando em seu Kelpie, porém ao contrário do que esperava, ele afunda e tenta devorá-lo, mas Laios aparece para salvá-lo e com dor no coração Senshi ataca o Kelpie. Eles conseguem sair da água e Senshi reflete sem entender por que o Kelpie esperou ele montar, sendo que podia ter atacado quando quisesse. Laios tenta confortá-lo, dizendo que não se pode saber o que se passa na cabeça de um monstro. Então Senshi pega seu machado e começa a tirar a pele da criatura, recusando a ajuda dos outros, pois precisa fazer isso sozinho. Ao ver a cena, Marcille lhe pede um pouco da gordura do animal e começa a fazer uma mistura muito curiosa. Enquanto eles fazem seus preparos, Laios avista algo no lago e chama seu amigo para darem uma olhada. Ao chegarem lá, acham muitos grãos na água e decidem retirar os corpos de lá. Ao vê-los, reconhecem que eram o grupo que tinha sido atacado pelos insetos no terceiro andar e se perguntam como chegaram ali antes deles. Ao virar um dos corpos, vê uma criatura estranha e Laios conta que o grupo deve ter conhecido uma sereia e devem ter lutado por isso. Nisso, Shilshuk fica hipnotizado ouvindo uma bela canção, tendo que ser despertado por Laios. As belas sereias continuam entoando sua bela canção hipnótica, mas Laios passa berrando a mesma música de forma tão desafinada que as sereias vão embora. Após retirar os corpos do rio, ele decide pegar os grãos e nota o homem-peixe, mas Shilshuk lhe dá um tapa, dizendo que ele não pode comer um semi-humano. Nisso, Laios começa a refletir o que deve ser considerado semi-humano. Afinal, sereias têm várias formas, podendo ser mamíferas ou inteiramente peixe, e já que essa se parece mais com um peixe do que com um humano, então não há problema comê-la. Mas Shilshuk rejeita a ideia, fazendo Laios argumentar o porquê que eles podem comer uma vaca, mas não um homem-peixe. Após isso, voltam pro apoio e decidem cozinhar os grãos, colocando na panela e colocando alguns ingredientes. Então Shilshuk pergunta se aquela não é a alga marinha da cabeça do homem-peixe. Laios afirma, mas conta que é uma planta normal e eles só estavam usando como enfeite. Shilshuk então deixa que ele use aquilo na comida, se arrependendo da decisão. O mingau com cevada fica pronto e Marcille fica brava ao saber que eles arrumaram
prepararam os grãos pegando do grupo morto, mas já que está pronto vai comer. Ao provar sente algo estalando enquanto mastiga e Senshi sugere serem ovas de peixe. Ao ouvir isso Laios fica feliz por ter colocado e Shiushuke o chama num canto dizendo que aquelas ovas devem ter sido colocados pelos homens peixe e que Laios já sabia disso, por isso pegou as algas. Marcília aparece para saber o que estão conversando e preferem não contar a ela a verdade já que achou a comida tão deliciosa. Após o almoço Marcília dá de presente para Senshi um sabonete feito com a gordura do Kelpie que sempre é usada para esse tipo de coisa. Senshi fica comovido com o presente e decide usar naquele momento deixando Marcília feliz e empolgada em ajudar o anão a lavar a barba. Após o banho Marcília fica acabada e tenta usar sua magia novamente no anão que acaba funcionando dessa vez. Todos se alegram e Senshi agradece Marcília dizendo que andar sobre a água até que é legal. Eles estão fugindo de um ataque de peixes e Marcília decide resolver a situação com sua magia explosiva, o que deixa Senshi furioso dizendo que ela não pode matar tantos peixes de uma vez pois isso vai acabar afetando o ecossistema do lugar. Os peixes são alimento dos seres maiores e sem eles os seres maiores vão ter que procurar comida em outro lugar desequilibrando a harmonia da dungeon. Nisso um monte de homens peixes são atacados por uma criatura e quando fogem Senshi acaba caindo notando algo se mexendo nas profundezas e um grande kraken surge assustando todos. Laios diz que vai chamar a atenção dele enquanto Marcília prepara uma magia. Eles o atraem, mas a magia de Marcília não surte efeito no cefalópode que começa a atacar o grupo com seus tentáculos enormes. Ao ser jogado para longe Senshi tem uma ideia e chama Marcília explicando seu plano baseado no seu conhecimento culinário limpando lulas. Marcília serve disca jogando sua magia de andar sobre a água no último momento. Então Senshi finca seu tridente como um arpão no ponto fraco da criatura matando e vão salvar Laios. Nisso Senshi diz que vai tentar limpar a lula e Laios pergunta se lulas são gostosas. Ao ouvir isso Marcília fica espantada por ele nunca ter provado uma enquanto comenta as inúmeras formas como podem ser preparadas. Sem perceber ela apenas incentivou Laios a comer o kraken, mas ele acha o gosto extremamente amargo. Enquanto isso Senshi retira do kraken um parasita que acaba deixando Laios fascinado e Marcília enojada. Senshi então explica que todos os animais possuem vermes e que esse só é maior que os outros. Então eles decidem cozinhá-lo pro desespero de Marcília. Senshi começa o preparo deixando todos com água na boca enquanto faz a carne grelhada que fica muito deliciosa. Enquanto provam Laios diz que aquilo é melhor que lula e que provou crua também para saber o sabor. Nisso eles reparam que os monstros estão comendo o kraken e que sem ele os monstros médios devem voltar pro local. Porém a barriga de Laios começa a doer e Senshi informa que ele deve ter pegado um verme quando comeu a carne crua, e que esse verme deve ter feito um buraco em seu estômago que é bem doloroso, mas só o que podem fazer é esperar que o organismo de Laios mate a criatura. Nisso Senshi começa a refletir que ele não precisa proteger o ecossistema pois eles mesmos já fazem parte daquele ciclo enquanto matam e comem os monstros. Laios tenta dizer algo, mas a agonia o derruba fazendo passar a noite com dores cortantes, jurando nunca mais comer um verme parasita cru novamente. Naquela noite Marcília acordou assustada de um pesadelo aproveitando para verificar se seu amigo ainda estava vivo, ficando assustada ao não conseguir ouvir seus batimentos, mas Shiushuke fala que não dá para ouvir batimentos por cima da armadura, e Senshi informa que os sintomas da intoxicação alimentar estão passando. Nisso Marcília reflete que no calabouço até o número de monstros que eles derrotam é levado em conta para o equilíbrio do lugar, pois se eles não derrotarem a quantidade certos monstros vão se proliferar demais e invadir as cidades. Então por isso a cidade contrata os aventureiros, e acha que todo aquele lugar foi muito bem projetado. Shiushuke fica curioso querendo saber do que ela está falando então Marcília conta que estudou sobre a criação de masmorras na faculdade de magia, e se recorda de seus dias como estudante prodígio com todas as alunas elogiando pela sua habilidade. Ela se apresenta dizendo que pediu para participar daquela aula. Então a professora chega avisando que hoje eles terão uma aula sobre criação de espíritos num pote, dando instruções de como fazer isso colocando terra e estruturas de madeira no pote fechando com uma barreira mágica e despejando os espíritos ao final, que se alimentarão da magia dentro do pote por isso a magia precisa ser na medida correta, já que se for muito forte ou muito fraca eles morrerão. A professora ainda fala que como a estrutura do experimento lembra um calabouço aquele experimento é chamado de calabouçonil. Ao fim da montagem elas levam os potes para a sala de descanso onde ficarão por uma semana e as puxa-saco elogiam Marcília, vendo que seu pote ficou muito bom e uma pergunta curiosa do motivo pelo qual Marcília decidiu participar daquele experimento em específico. Nisso nossa elfa conta que seu objetivo principal é criar um calabouço seguro para que os aventureiros não precisem correr riscos, afirmando que isso será sua contribuição para a sociedade. Enquanto isso Farin passa e quase é derrubada por uma aluna, mas Marcília pega e analisa seu pote verificando que a terra possui muitas impurezas, e a
barreira mágica é muito fraca, refletindo que os espíritos daquele pote não vão sobreviver muito tempo. Nisso as outras alunas perguntam se Marcille se sujou, já que Fallen está sempre cheia de lama e faltando às aulas. Na semana seguinte todas pegam seus potes e a professora informa que colocando uma chama perto, o fogo irá crescer de acordo com a quantidade de espíritos ainda vivos, elogiando Marcille por seu pote ainda está com todos os espíritos vivos. Nesse momento uma grande chama sai do pote de Fallen, deixando Marcille surpresa, perguntando como ela fez isso. Fallen diz conhecer um lugar estranho cheio de espíritos, o que deixa Marcille mais curiosa, então ela conta que fica dentro de um calabouço. Fallen então mostra a ela sua passagem secreta que dá para fora da escola, e guia Marcille pelo caminho até o calabouço enquanto se diverte comendo frutinhas, o que deixa Marcille desesperada, pois podem ser frutinhas venenosas. Elas chegam no calabouço, que possui um odor mágico que faz Marcille se sentir meio enjoada, então Fallen entra dizendo para Marcille não se preocupar, já que ela sempre vai naquele lugar, a guiando até um local repleto de espíritos. Marcille fica impressionada enquanto Fallen conta que usou a terra daquele lugar para seu experimento com o pote, e diz que quando vai àquele lugar gosta de ficar lendo e escrevendo cartas, fazendo Marcille entender o motivo dela sempre faltar às aulas. Ela olha em volta achando tudo muito bonito, mas um slime surge assustando, então ela decide usar uma magia explosiva, mas Fallen a para contando que slimes não se arriscam na luz do sol, e explica pro delicado ecossistema daquele lugar funcionar. O slime precisa existir pois ele quebra os excrementos dos morcegos transformando em magia, que alimenta os espíritos, e sem os slimes aquele lugar seria apenas uma caverna comum. Marcille fica impressionada aceitando as frutinhas que sua amiga pegou mais cedo enquanto acha tudo aquilo fantástico, refletindo que ainda tem muitas coisas que ela não sabe que são necessárias para criar um calabouço. Após esse ocorrido elas decidem se tornar melhores amigas. Xiu-Shuk diz não acreditar que ela era mesmo a aluna mais brilhante da história da academia, deixando Marcille brava. Nisso ela prossegue dizendo que aquele calabouço é um lugar incrível projetado com muita maestria pelo mágico louco, onde circula muita magia, e diz a Senshi para encontrar outro lugar para morar, já que o anão odeia magia. Nesse momento Laios diz ter escutado toda a conversa e conta que quando sua irmã entrou na escola de magia mandava cartas cheias de preocupação, mas depois de ter conhecido Marcille começou a mandar cartas felizes elogiando sua nova amiga. Ela tenta dizer que Fallen também o elogiava enquanto se recorda dela dizendo que Laios imita um cachorro muito bem, e se levanta com emoção preparada para ir resgatar sua amiga, mandando Laios se mexer. Nisso Xiu-Shuk começa a ler o mapa mostrando onde os orcs indicaram terem visto o dragão e analisando que terão que acampar mais 2 vezes antes de chegar lá. Então Marcille decide se limpar pedindo para seus amigos que fiquem no lugar para ela não se sentir sozinha, e reflete que deveria ter dedicado algum tempo para estudar magia de ilusão, se lembrando que fazer isso era mais fácil quando tinham garotas no grupo, mas fica com raiva ao ter que pensar nas palavras de sua amiga que os abandonou em busca de achar alguém que pague por seus serviços. Após o banho ela decide jogar o resto da água quente no lago, mas acaba irritando um Undine, que é um espírito da água, que fica furioso atacando a elfa violentamente. Xiu-Shuk diz que eles vão precisar de fogo para vencer a criatura, então manda Marcille aguentar enquanto Senshi acende o fogo. Então ela cria uma corrente de explosões acertando a criatura e tenta correr para a margem, mas um disparo de água atravessa sua perna, a derrubando. Impossibilitada de correr, Marcille conjura várias explosões tentando destruir Undine, mas ele continua acertando com seus disparos de água, deixando seus amigos desesperados. Então ela observa o local em busca da criatura e a acha tingida pela cor de seu sangue, aproveitando a chance para criar uma enorme explosão com suas últimas reservas de mana. Laios a pega e olha atentamente Undine, convicto de que só há uma coisa a ser feita nessa situação, e todos saem correndo. De volta na torre, Laios pergunta como sua amiga está. A elfa se desculpa com o grupo dizendo que mesmo já tendo estancado o sangramento, já perdeu muito sangue e praticamente não tem mais magia, não tendo como se recuperar dos danos. Nisso Xiu-Shuk chama num canto para discutirem a situação, informando que não podem seguir em frente carregando uma maga sem magia, e que vai ser difícil atravessar sem a magia de andar sobre a água. Então Laios diz que a melhor opção que possuem é esperar que um grupo de aventureiros com algum curandeiro apareça e os ajude. Porém Xiu-Shuk lembra que ninguém faria isso de graça, perguntando o que eles poderiam oferecer a um grupo. Laios reflete que a única coisa que eles têm é carne de Kelpie. Ao ouvir isso, Senshi diz que a carne de Kelpie é uma iguaria muito rara de se obter, e que é muito rica em ferro. Ao ouvir isso, Laios entende e tem uma ideia genial. Eles vão fazer um churrasco de Kelpie, e começam a preparar todos os ingredientes assando cada parte do Kelpie. Laios acorda Marcille para comer. Então inicia uma sessão de degustação, provando cada parte da carne assada e fazendo Marcille comer tudo, que se anima tendo parte de sua força recuperada, mas ainda está muito ferida, e eles pensam no que farão com uma maga sem
magia. Enquanto isso, um grupo mais acima na escadaria sente o cheiro da carne grelhada e se perguntam que tipo de tolo cozinharia algo tão cheiroso ali. Enquanto comem, o grupo dessa escadaria sentindo o cheiro da carne grelhada, esperando que não sejam criminosos. Então Laios se apresenta e Namari o reconhece, contando já ter sido do grupo dele, e fica feliz em vê-lo após tantos dias. E aproveita para apresentar os membros do seu novo grupo. O casal Tansuki pagam muito bem pelo seu serviço e os gêmeos Kaká e Kiki. Porém, Marcille fica incomodada ao ver Namari agindo tão normalmente após ter abandonado Farin. Mas Namari conta que apenas se recusou se jogar nas garras da morte de graça. Nisso, Marcille desmaia sem forças, então Namari a pede para tomar cuidado, afinal Farin não gostaria que algo lhes acontecesse. Nisso, Laios aproveita para perguntar se eles possuem algum curandeiro no grupo e o velhinho pergunta o que ganhará em troca. Só que Laios não tem um centavo, então tenta oferecer carne de Kelpie, que o velhinho recusa e vai embora contando que não faz caridade. Lembrando a Laios que até mesmo os cadáveres possuem uma taxa de reanimação. Mas antes que partam, Laios avisa Dundine logo à frente, fazendo o gnomo entender o motivo da elfa estar naquele estado, tendo irritado o espírito da água. E acha que ele não terá nenhum problema em passar por sua raça ser muito amiga dos espíritos desde tempos antigos. Então ele tenta fazer uma prece ao espírito, mas ele não gosta e dispara atingindo Namari e saem logo de lá. Laios fica preocupado vendo sua amiga sem vida, mas o velhinho logo trata de usar sua magia de cura, fazendo ela acordar com raiva por ele sempre usá-la como escudo. Senshi fica incomodado ao ver aquela magia, achando muito errado fazer um morto voltar à vida, e Laios conta ser normal dentro da masmorra. Mas Senshi continua achando que não tem nada de normal nisso. Então o Sr. Tansu explica que isso se deve ao fato de que a masmorra está sob um feitiço poderoso que aprisiona a alma ao corpo. Por isso, mesmo que alguém morra, basta curar seus ferimentos e a alma pode retornar. Por isso não acha que seja uma ressurreição, já que naquele lugar a morte é proibida. Nisso ele diz ser um estudioso de feitiços antigos que veio analisar um círculo mágico, porém sua companhia não parece muito confiável, então promete curar a elfa se eles ajudarem em sua investigação. Eles aceitam e o acompanham numa escadaria onde o velho encontra palavras escritas em élfico antigo com péssima caligrafia, e manda que tirem as raízes do caminho por estarem atrapalhando. Nisso Namari implica com a espada de Laios, achando ela muito feia e antiga, mandando comprar uma forjada por um anão. E fala a Senshi para cuidar mais de seu machado, vendo seu desgaste, e acha que está sendo uma chata falando assim. Mas Laios acha que ela é a melhor quando o assunto são armas e confia plenamente no que ela diz. Nisso sua espada começa a tremer e ele observa os cipós à frente, avisando ter um monstro lá, mas não sabe o que é nem onde está. O que deixa o velhinho com dúvidas, mas Namari o pede para confiar em Laios, então ele manda que ataquem para fazer o monstro sair. Então os cipós pegam Kiki, deixando Laios admirado vendo que é um monstro com tentáculos, e o Sr. Tansus manda atacarem, porém as armas não alcançam tão alto. E Namari dá a ideia de se deixarem capturar para poder atacar, mas Laios explica que esse tentáculo lança um espinho venenosos paralisantes quando em contato com a pele. Por isso, caso sejam capturados, vão morrer, e o Sr. Tansu promete ressuscitá-los. Então Laios pega o capacete de Senshi, deixando Namari preocupada, avisando que ele não pode contar só com o sucesso da magia do Sr. Tansu. Mas Laios não está preocupado porque está contando com os dois. Eles não entendem direito, mas Laios já vai animado para ser capturado, sentindo que os tentáculos já estão atravessando sua armadura. Então solta rápido a besta, que o anão pega e com muita agilidade joga para Namari, que entende o que Laios queria dizer quando disse contar com eles, e dispara derrotando a criatura, mas quando Laios tira o capacete deixa ela assustada. Então retornam ao salão e o velhinho começa a curar Kiki, avisando que vai levar um tempo. Nisso Shilshuk fica assustado ao ver o rosto de Laios, que foi picado por um tentáculo. Então Senshi aparece com a mão inchada, contando que ficou assim quando agarrou a besta e agora não quer abrir. Então Laios pesquisa em seu livro, descobrindo que a ação do veneno pode ser reduzida lavando o lugar com vinagre. Então eles começam a descascar para remover os ferrões do tentáculo. Laios acha que parece gostoso e Senshi decide provar, achando o sabor interessante, mas pode melhorar se preparado da maneira certa. Ao provar, Laios nota que cada lado possui um gosto diferente, mas Shilshuk duvida, então eles fazem o pequenino provar, mas ele apenas sente o gosto do vinagre. Nisso eles dão um pouco para Marcille, que acha muito azedo e gosmento, e tentam fazer Namari comer também, que recusa a oferta, deixando os dois decepcionados. Então finalmente a mão de Senshi fica livre e o Sr. Tansu termina de curar Kiki, indo curar agora Marcille, que desperta renovada. E dá risada da cara de Laios, mas ele diz ter sido graças a Namari, elogiando sua pontaria, que derrubou o monstro com um tiro só. Então Marcille decide agradecer, avisando que irá esquecer o que ela fez com Fallen, e Anan conta que ser pago faz mesmo você dar o seu melhor numa missão. Então Laios tenta apartar a troca de farpas, afinal a situação já passou, mas acaba sobrando para ele também. Após isso Marcille observa Undine, querendo saber se ele ainda está bravo
bravo e o Sr. Tansu lhe pergunta o que ela fez para deixar o espírito tão bravo. Então a elfa conta ter jogado água quente na cabeça dele. E todos concordam que isso é burrada típica de elfos. Então Marcy lhe pergunta o que podem fazer para o espírito se acalmar e o velhinho conta que um Undine é feito de vários espíritos. Então basta eles esperarem esses espíritos morrerem que os novos surgirão sem raiva, porém o tempo de vida de um espírito é de 1 semana. Vendo que não podem esperar tanto tempo, o grupo começa a preparar um feitiço de retorno para a superfície e Laios pede para que levem Marcille junto. Porém ela fica indignada com isso agora que chegaram tão longe. Laios lhe explica que para um mago estar sem magia é a mesma coisa que ficar anêmico. Nisso Marcille tenta argumentar estar bem graças ao churrasco que comeu, mas Senshi conta que uma comida nutritiva não irá restaurar sua magia. E Laios fala de seu cajado que não demonstra um pingo de magia, então ela tenta levantar as folhas mas está completamente sem mana. O que faz Namari cair no riso vendo a cara da elfa e questiona o que farão sem a maga do grupo, vendo que eles não têm chance contra um dragão. E insulta o machado de Senshi que não parece capaz de machucar uma mosca. Então Marcille pergunta se ela já derrotou muitos dragões e ao ouvir a confirmação implora para que ela retorne ao grupo de Laios e os ajude a derrotar o dragão e resgatar Fallen, prometendo juntar o dinheiro, mas Shushuka manda parar contando que Namari está com grandes problemas financeiros e o Sr. Tansu confirma. Então Shushuka explica que caso ela voltasse pro antigo grupo ficaria com a fama de fazer qualquer coisa desde que paguem o suficiente, o que atrairia um tipo diferente de contratantes, por isso ela não pode fazer isso pensando em seu futuro. Então Marcille diz existir outro jeito de recuperar sua magia e para isso ela terá que beber um Undine e pede para que eles demonstrem mais entusiasmo com a ideia, explicando que como espíritos vivem de magia então são abundantes nisso. Mas Laios acha que vai ser muito difícil capturá-lo se recordando do que aconteceu da última vez. Então Marcille conta que esse tipo de espíritos são vulneráveis a calor e cogita atacar fogo no lago e capturá-lo ou atacar com uma arma aquecida. Ou talvez esperar ele atacar e beber a água, mas isso furaria seu corpo, então tenta pensar em algo e repara na panela de Senshi, vendo que poderia aquecê-la e usar como escudo para capturar a criatura. Mas Shushuka lembra que um Undine perfura colunas de pedra como se fossem papel, então não teriam dificuldade contra uma panela velha. O que deixa Senshi ofendido, contando que aquela panela é uma herança de família que está com ele há gerações e sempre cuidou dela com muito amor. E além disso ela nunca queima e distribui o calor igualmente. Ao ver a panela, Namari sente sua textura percebendo que é feita de adamante, um metal tão forte que como espada é capaz de cortar ossos de dragão e como armadura resistiria a qualquer ataque. Então pergunta o porquê dele usar como panela o metal que todo ferreiro sonha em ter e Senshi conta que era um escudo mas ele não estava usando, então adaptou. Nisso Marcille pergunta se aquilo aguenta os ataques do Undine, ao que Namari confirma e vendo que possuem uma tampa também eles poderão segurar os ataques e capturar um Undine para levá-lo à fogueira. Vendo a empolgação do grupo, Namari fica receosa pois sabe que o Undine é forte e acha que o anão consegue aguentar, mas talvez Laios não consiga com seu corpo fraco. Nisso eles se preparam aguardando o ataque do Undine que dispara com brutalidade jogando Laios longe, o deixando com a mão dolorida. Então a criatura se junta novamente mirando em Laios e no momento que dispara Namari o salva. Então pega o seu escudo para ajudar naquela missão, vendo um Undine se juntar novamente, então corre em sua direção o mais rápido que podem juntando os escudos capturando a criatura. O Undine fica atacando em todas as direções enquanto os dois levam a panela até a fogueira segurando o mais forte que podem, sentindo o peso dos ataques. Por fim a criatura cessa os ataques deixando o Sr. Tansu surpreso pela força dos dois e Marcille fica muito agradecida e preocupada com Laios. E Shushuka conta que apesar do físico ele é muito frágil mas vai ficar bem. Nisso a elfa decide beber logo a água deixando Laios preocupado, mas ela explica que magia espiritual é mais difícil de absorver, por isso ela precisa beber o máximo possível. Então Senshi lembra que é muito importante combinar nutrição com algo que facilite a absorção. Nisso eles começam a cozinhar picando tudo e misturando com carne de Kelpie, dando uma dourada e levando para cozinhar no Undine. Após acrescentar todos os temperos ela prova achando delicioso e finalmente fica pronto o ensopado de Undine. Então pergunta onde estão todos, ao que Senshi conta terem ido terminar a investigação e eles aparecem todos machucados pelos tentáculos. Após todos serem curados, Marcille os convida para comer dando tigelas para todos e Laios fica fascinado vendo que foi Marcille que cozinhou. Então ela serve Namari e começa a comer vendo que sua magia está retornando, o que a deixa muito feliz. Porém Namari está enojada com a comida, questionando se chegaram tão longe apenas comendo esse tipo de coisa, ao que Laios confirma. Nisso ela reflete que estava esperando críticas por ter saído do grupo, mas aquilo é ainda pior, mas acaba aceitando como um castigo. Porém ao provar percebe que está delicioso e fica se perguntando como aquilo cozinhou tão rápido, percebendo que talvez adamante seja um bom material para fazer panelas. Então aproveita
aproveita o momento para se desculpar com Senshi por ter falado mal de seu machado e Senshi aceita as desculpas contando que não deseja ser ferreiro, porque não consegue distinguir os tipos de minérios, o que deixava seus amigos frustrados com ele. Nisso o velho Tansu avisa que retornará à superfície e deixará Namari com o grupo, mas ela o diz para provar a comida, e revela que mesmo que não confiem nela, ela quer ser mais do que uma serviçal, desejando a aceitação deles, prometendo se esforçar. Então eles jantam todos juntos. Após comer, ela conta ter achado que Shushuke seria o primeiro a abandonar o grupo por não ser do tipo que trabalha sem receber, e ele confirma dizendo que sempre prefere receber adiantado por causa disso, mas não pode abandonar um trabalho sempre que surge uma situação difícil, fazendo Marcília achar que ele está ali só pelo trabalho e não pela amizade. E o pequenino lhe conta que as pessoas que nunca querem nada em troca são as menos confiáveis do mundo. Então Laios pergunta de Shuro a Namari, que diz não saber onde ele está, mas o rapaz estava tão apaixonado por Fallen que até a pediu em casamento, então ainda deve estar procurando por ela, deixando Laios em choque ao saber disso. Então Namari pede para que eles voltem à superfície vivos, fazendo as pazes com Marcília, e se despedem lhes desejando sorte. Galera, curtam e se inscrevam para não perderem os próximos episódios aqui no canal. Nisso eles seguem andando por um lago e Shushuke questiona se aquela é a passagem correta, o que Laios confirma, pois segundo seu mapa, depois que passarem por ali chegarão no 5º andar perto do assentamento dos orques. Porém a passagem está repleta de tentáculos crescendo, o que faz Shushuke achar que os orques lhes enganaram. Porém Laios acha que está tudo bem, afinal aquela rota leva ao assentamento, por isso aqueles tentáculos são ideais para afastar forasteiros. Mas Marcília acha que pelo tempo que vão estar abrindo caminho, desviar acabaria sendo bem mais rápido. Nisso Shushuke a salva avisando para que não encoste nas paredes, pois em lugares cheios de tentáculos existem muitas cavidades e armadilhas por onde essas criaturas passam, esmagando e quebrando as engrenagens, e crescem dentro de baús e frestas, se divertindo com as armadilhas, sendo o segundo tipo de monstro que ele deseja ver exterminados depois dos mímicos. Nisso Laios acaba de cortar achando já ter ido muito longe, mas percebe que está só no início e se questiona como os orcs fizeram para passar por lá. Então ouvem um som e são atacados por um sapo gigante que pega a espada de Laios jogando no fundo da torre. Então Marcília explode o sapo. No entanto, outro aparece jogando seu cajado no fundo da torre também, e vários outros surgem os atacando e tentam pegar o machado de Senshi, que segura o máximo que pode. Nisso Shushuke acaba notando a flor de tentáculo saindo da parede, lembrando que deve haver uma armadilha logo atrás, e acha que caso a remova poderá acionar a armadilha. Porém caso a toque, suas mãos incharão na mesma hora. Então nota que os tentáculos não estão afetando os sapos, questionando Laios o motivo disso, mas fica frustrado ao ver que Laios não sabe, então decide cortar a pele dos sapos, envolvendo-as em suas mãos como luvas, e tenta retirar a flor de tentáculo, que demonstra ser muito mais resistente do que imaginara. Ao ver isso, o sapo tenta engoli-lo, puxando da armadilha, que acaba sendo ativada, disparando contra o sapo, e seus amigos vão resgatá-lo vendo que ainda está vivo, ficando impressionados ao ver que ao envolver suas mãos com a pele do sapo gigante ele não foi afetado pelos tentáculos, o que dá uma ideia a Laios, que começa a dissecar os sapos gigantes, retirando toda a pele, enquanto Senshi começa a preparar uma receita com os tentáculos cortando, fatiando e fervendo, enquanto os outros secam as peles e começam a costurar. Então após Senshi fritar o sapo gigante, tudo finalmente fica pronto, deixando Marcília em choque, mas eles insistem para que ela experimente, mas ela duvida que aquelas roupas sejam seguras. Porém Laios acha que ela vai ficar muito bonita naquilo, convencendo ela a se vestir, enquanto dizem ter gostado de como ela ficou bonita naquela silhueta de sapo. Então eles começam a avançar enquanto comem o almoço que Senshi fez e acabam chegando no fundo, encontrando seus objetos. Porém agora no 5º andar acabam vendo uma cidade desolada, repleta de sinais de pessoas que fugiram em pânico, confirmando que o que os orcs haviam dito realmente é verdade, e realmente tem um dragão vermelho vivendo por ali. Por isso eles devem permanecer alertas para um possível combate. Então tentam tirar as roupas, mas elas não secaram direito, fazendo com que o sangue as grudasse em seus corpos, o que deixa Marcília desesperada, questionando como irá enfrentar um dragão daquele jeito. Enquanto isso, o grupo do Sr. Tansu finalmente chega na superfície, porém Namari não se sente bem com a magia de transporte. Nisso o velhinho manda que lhe mostrem o quarto de hóspedes, enquanto ele irá relatar o que descobriu ao senhor da ilha, e conta que agora que todos os tesouros do 3º andar foram saqueados, existe muito mais lugares para os bandidos, e para piorar agora tribos de orcs decidiram aparecer nos andares superiores, causando muitos problemas. Por isso o senhor da ilha deveria mobilizar uma tropa para enfrentá-los. Nisso
Nisso o senhor fica querendo saber por onde esses orques entraram. O que o velho Tansu sugere ter sido por alguma mina abandonada dos anões, já que eles gostam de viver nesses lugares. Ao ouvir isso, o senhor da ilha demonstra seu repúdio contra anões, os comparando a toupeiras que sempre cavam novos buracos não importando quantas passagens sejam tapadas. E revela que há muito tempo os anões e elfos dividiam seus territórios em leste e oeste, porém mesmo depois da guerra eles continuaram a cavar seus túneis que acabaram por engolir a cidade de ouro, a transformando num calabouço. E acha que os anões sobreviventes são os responsáveis pela expansão do calabouço, que Tansu discorda, contando de um círculo mágico que copiou o escrito em élfico antigo que pela caligrafia parece ter sido escrito pela mesma pessoa, só podendo ser obra do mágico louco, o senhor do calabouço. Nisso o senhor da ilha questiona se ele seria um elfo, que o senhor Tansu não tem certeza, porém sabe que aquela magia vai muito além das capacidades de um homem ou um anão. Então o senhor da ilha revela ter recebido uma carta dos elfos do oeste requisitando a masmorra de volta, pois segundo eles é sua herança. Uma exigência que Tansu acha egoísta, pois foram eles que tomaram aquelas terras dos anões e entregaram aos humanos por não saberem o que fazer. Porém o homem conta não poder ignorar aquele pedido, já que aquela terra lhe foi emprestada pelo rei dos elfos e acha que deve haver algum grande tesouro escondido no calabouço para eles quererem isso. Mas Tansu acha que o que eles realmente almejam não é o ouro e sim a magia da imortalidade lançada naquele calabouço, pois quando descobrirem como funciona seu valor será milhares de vezes superior ao ouro. Por isso eles precisam descobrir antes dos elfos, pois com uma magia tão poderosa envolvida sempre existe algum esquema, e manda que o homem descubra qual o esquema deles, pois quando conseguir aqueles elfos se ajoelharão para negociar com o homem. Ouvir isso deixa o homem animado, querendo saber onde pode achar esse esquema, e o senhor Tansu revela que devem estar com o senhor do calabouço, por isso o senhor da ilha deve continuar apoiando as explorações, sem fazer pechinchas ou guardar itens roubados, pois nesse momento ele deve gastar toda a sua riqueza em prol de apoiar as explorações. O senhor da ilha entende e decide que irá oferecer uma recompensa a quem acabar com os orques. Quanto aos elfos, Tansu ajudará a ganhar tempo, e reflete sobre o grupo de Laios, questionando se serão capazes de avançar. Jana Maria acorda assustada procurando por seu machado, enquanto sua colega mostra suas coisas e lhe dá o dinheiro prometido pelo senhor Tansu, avisando que em breve o senhor irá requisitar sua ajuda novamente. Após isso elas saem e a garota pergunta se Namari possui casa na cidade, o que ela nega, avisando que retornará ao calabouço, deixando os gêmeos assustados querendo saber se ela irá descer novamente, o que Namari nega, dizendo apenas ter um assunto a tratar. Nisso eles chegam no calabouço, indo até o escritório de ressurreição, onde o atendente conta ter ouvido que ela saiu do grupo de Laios e questiona o que ela busca. Então ela descreve uma mulher alta de cabelos castanhos na altura dos ombros e com idade entre 15 e 40 anos. Ao ouvir isso o homem reconhece que ela está falando da irmã de Laios, que possui cerca de 20 anos, e manda a mulher fazer um exame de vista, e ela diz que é difícil saber a idade de outras raças. E o homem conta não ter nenhum corpo com aquela descrição. Já no quinto andar, na cidade do Castelo Dourado, com suas ruas expandidas e distorcidas pela magia, ainda é possível ver sinais de uma época em que eram agitadas. E pelos seus becos e passarelas ainda ouve-se sussurros e uma sensação peculiar. Nisso Laios confirma que o assentamento dos orques realmente era ali, vendo que saíram com muita pressa, deixando tudo aberto, deixando apenas um fedor horrível criado pelos monstros que já vasculharam aquele lugar, devorando os que ficaram para trás. Então acham sacos de farinha, deixando Senshi com vontade de fazer pão. Nisso Laios abre uma porta, se deparando com vários corpos derrotados pela chama de um dragão, e nota que o dragão passou por ali há pouco tempo. Então Marcille lembra Laios sobre o que havia dito do dragão dormir a maior parte do tempo, porém agora vendo aquela cena e pelo que os orques disseram, o dragão agora está bastante ativo. E apesar deles terem alguma chance contra um dragão adormecido, pergunta a Laios se ele acha que eles terão alguma chance contra um dragão acordado, pois existe a chance deles perderem novamente, e ainda pior, Fallen já pode ter sido digerida. Ao ver sua amiga em prantos, Laios a conforta, afirmando que irão pensar em algo. E Shilshuk reflete que apenas eles três para lutar contra aquele dragão vai ser bem difícil. Nisso todos olham para ele e o pequenino os lembra novamente que não possui nenhuma habilidade de combate, sendo apenas um ladino. Então Senshi pergunta como eles derrotaram dragões das outras vezes. E Laios conta que dependia muito da situação, mas geralmente Fallen lançava um feitiço de proteção contra fogo e os guerreiros o distraíam, enquanto Marcille conjurava magias explosivas. Então Shuro finalizava, mas isso só era possível com aquela equipe, e agora só em três devem pensar em outro plano, pois dragões são resistentes a magias e armas por possuírem escamas duras como o aço, sendo seu único ponto fraco no pescoço para um golpe fatal. Então Senshi pergunta sobre o tamanho do dragão e Laios conta ser da altura daquela ponte, na qual eles notam que a criatura deve ter batido a cabeça, e Senshi acha que é impossível atingi-lo com aquela altura. Nisso eles vão até lá e Laios dá a ideia
ideia deles pularem dali no pescoço do dragão, o que eles acham uma péssima ideia, e Marcille diz poder conjurar o feitiço de proteção. Mas como não é tão habilidosa quanto Falin, não conseguirá protegê-los de uma queda ou a baforada de um dragão. Ao ouvir isso, Xiuxiu acha que não possuem lugar para se esconder da baforada, e além disso Ana Maria havia dito que o machado de Senshi sequer arranharia o dragão, e Marcille questiona se Laios acha que sua espada conseguirá. Além disso, para lançar um feitiço explosivo forte o suficiente para atordoar o dragão é necessário que alguém o distraia, e ainda precisa que alguém aplique o golpe final. Nisso Laios promete que eles darão um jeito e tem a ideia de explodirem um prédio ao invés de mirarem a magia na cabeça, pois como há muitas pontes e prédios na cidade, podem explodir um quando o dragão passar, o prendendo nos detritos, deixando seu ponto fraco exposto. Nesse momento eles atacarão, e avisa que ao invés de ganharem tempo para a maga fazer o feitiço, irão fugir, fazendo o dragão os perseguir por aquelas ruas, e além disso a criatura já deve estar exausta após tanta atividade. Por isso, se o guiarem na direção certa podem cansá-lo ainda mais, e Xiuxiu avisa poder ajudar com isso, deixando Marcille muito feliz com a ajuda. Nisso Laios se questiona do motivo pelo qual o dragão não dorme, ficando apenas zanzando por aquele andar que o desagrada. Então o pequenino se lembra que Ana Maria havia falado que a panela de Senshi é tão dura que pode resistir à chama de um dragão, o que resolve o problema deles com a baforada, e se lembra que a faca do anão é feita do mesmo material. Tudo aquilo deixa eles muito animados e começam a traçar no mapa o caminho que farão para fugir do dragão. Após isso eles vão até Senshi, vendo que ele fugiu no meio da missão de mapeamento, mas o anão conta que esteve fazendo pão, pois antes de uma tarefa tão importante quanto a que terão em breve requer que estejam com a barriga cheia. E Laios lembra que já perderam antes por estarem com fome, por isso não podem cometer o mesmo erro novamente. Então Xiuxiu vai encher a cara, mas Marcille o impede, mandando ele guardar isso para depois, enquanto Senshi reflete que faltam ovos, mas deve bastar para a receita. Então começa a preparar os ingredientes. Nisso todos comem e Marcille acha aquilo delicioso, ficando emocionada ao pensar que em breve não terá mais que comer monstros. Então Laios decide fazer um pronunciamento, pois não teria chegado tão longe sem eles. Nisso agradece Senshi por ter sido tão gentil com desconhecidos como eles e fornecido comidas quentinhas que saciaram sua fome e aqueceram seu coração. Xiuxiu por ser confiável, pois sem ele teriam tido que fazer vários desvios, o que levaria dias. E Marcille se desculpando por tudo que ela teve que enfrentar nessa jornada, por isso ele é muito grato a todos. Então tudo começa a tremer com os passos do dragão que acaba de chegar. Nisso Laios revisa o plano com todos eles, enquanto Marcille conjura proteção, e partem rumo ao seu objetivo final. Após isso Marcille termina de fazer os preparativos no prédio, que agora ela pode explodir a qualquer momento, e sente que sua quantidade de mana vai ser o suficiente, se questionando se por acaso seria melhor guardar um pouco de mana para ajudar seus amigos caso precise, mas acaba por decidir usar tudo no prédio, que parece ser uma opção melhor para deter o dragão do que usar magias explosivas que nem sabe se funcionariam. Nisso o dragão está caminhando pela cidade enquanto Laios tenta atrair sua atenção, coisa que ele consegue, e saem em disparada decididos a usar o terreno contra a criatura. Então chegam num corredor para atrair o sopro do dragão, cujo combustível fica guardado dentro de seu corpo, sendo incendiado quando os dragões estalam a língua. Por isso, para garantir que ele não ataque quando for contido, precisam fazer ele gastar todo o seu fogo antes. Então o dragão dispara e eles usam as panelas para se protegerem, bloqueando todo o fogo, porém ele acaba queimando as mãos, esquecendo que metal distribui o calor. Então começam a fugir desesperados do dragão, enquanto Laios conta ter pensado que a panela apenas iria repelir o fogo, não pensando que ela também esquentaria. Enquanto isso o dragão continua disparando ao longo do percurso, perseguindo, e Marcille fica impressionada, já que está muito cedo para já estarem perto do local marcado, e questiona ele sobre o plano de se dividirem em dois grupos para cansar o dragão. Então decide fazer sua parte e inicia magia que explode aquele corredor, o fazendo cair bem em cima do dragão, deixando todos impressionados. No entanto, isso apenas deixou o dragão mais furioso, que se ergue novamente. Laios pede para que seu amigo não se mova, visualizando o ponto fraco do dragão logo acima deles. Porém o monstrinho em sua espada foge, morrendo de medo da criatura, e enquanto Laios reclama, Senshi avisa que está prestes a virar churrascos, mandando ir para debaixo da barriga da criatura, enquanto Xiuxiu xinga em todas as línguas possíveis por sua burrice. Nisso o dragão os acha e bloqueia a saída pelos fundos para
para que não fujam. Nisso Marcille começa a conjurar várias explosões, ficando decepcionada já que magias desse nível não afetam a criatura. Então Senshi tenta usar seu machado, que se parte ao encontrar a pele titânica da fera, que tenta esmagá-los ao se lembrar deles. Nisso Senshi decide dar sua faca especial para Laios, que eles acham ser feita de adamante assim como as panelas, mas Senshi explica que ela é feita de mitril, um material ainda melhor que o das panelas. Então o dragão tenta esmagá-los novamente, mas dessa vez Laios contra-ataca com a faquinha, que o decepciona, pois mesmo que ela consiga penetrar com facilidade nas escamas, ainda é muito pequena para causar danos significativos. E o dragão parte para cima deles, deixando Marcille em pânico pensando no que pode fazer nessa situação, enquanto Laios nota que está se afastando cada vez mais de sua espada. E caso continuem assim, vão acabar na praça, onde serão um alvo fácil para o fogo do dragão. Por isso Senshi tem a ideia de distraí-lo, mas Laios não gosta dessa ideia, então Senshi explica que todos os monstros que já encontraram lutaram até o fim, porque na dungeon é comer ou ser comido. Com isso em mente, saem disparada até a espada do guerreiro, mas acaba sendo atingido pelo dragão no processo, deixando Laios desesperado, mas Shushuki o contém, explicando que agora não adianta ele ir até lá, o mandando ir até Marcille para verem o que farão. E quando chega em Senshi, verificando se ele ainda está vivo, nota a faca ao seu lado, que joga no dragão ao se esquivar, prejudicando a visão da criatura, que fica desesperada, quebrando tudo. Então tenta pegar a espada, cujo monstrinho não quer deixar que se mova. Nisso Senshi usa toda a sua força restante para tirá-la do chão, arremessando em direção a Laios, que a pega enquanto eles acabam embaixo dos escombros. Nisso Laios acaba se encontrando com Marcille, que fica feliz de sua magia de defesa estar funcionando, e Laios começa a relatar o status da situação, vendo que todos os planos falharam. E explica ter um plano que consiste em ficar na altura do rosto do dragão e usar a panela na qual Marcille deve criar uma explosão, pois agora que o olho esquerdo do dragão está debilitado, eles podem saltar por aquele lado sem que a fera perceba. E lembra a garota que ela já fez isso antes lutando contra um Djinn, e ela questiona como ele irá acertar o ponto fraco do dragão estando em cima dele, mas Laios diz ter um plano, a pedindo para que confie nele. Então Marcille conjura o encantamento, que segue até a panela, criando uma explosão forte que lança Laios no dragão, que tenta desesperadamente se livrar dele, o chocando contra todos os prédios. Enquanto Laios cria coragem para executar o plano, se lembrando de sua irmã, então decide enfiar sua perna na boca do dragão. E enquanto está pendurado, consegue chegar perto o suficiente do ponto fraco para cravar sua espada, causando grandes danos à criatura, enquanto acaba se soltando de sua perna. Nisso ambos caem no chão sem forças, enquanto Laios se lembra de sua irmã, questionando onde ele vai, que conta estar indo ver um fantasma que ouviu ter aparecido no cemitério. Quando chega lá não acha nada e decide ir para casa com sua irmã, porém quem está do seu lado é um fantasma que o ataca enquanto pede por ajuda. Em seguida moradores se aproximam e Fallen consegue expulsar o fantasma aplicando um golpe, enquanto avisa que o homem naquele túmulo está com um anel que o prende naquele mundo. Por isso devem tirar para libertar sua alma. Nisso todos os moradores ficam em choque, já que o homem naquele lugar havia falecido há poucos dias e antes de partir havia se gabado de ter comprado um anel de um elfos, levando a se questionar como a garota sabe daquilo. Já em casa Fallen fica triste, se perguntando se fez algo errado, mas seu irmão a conforta, explicando que os adultos costumam ter medo de magia, mas isso não é um problema e na verdade a garota é muito talentosa, por isso deveria se especializar em magia de fantasmas, o que lhe dará várias oportunidades de trabalho e assim vai poder viajar pelo mundo ajudando os necessitados, e jura acompanhá-la nessas viagens, deixando a garota feliz. Então imagina ela se despedindo dele, o pedindo para não irem mais junto, o que lhe faz despertar enquanto Marcille tenta fazer um curativo em sua perna e lhe pede para aguentar firme enquanto vai procurar os outros e sua perna. Nisso ele reflete sobre o que sua irmã acabará de lhe falar, a pedindo para não falar essas coisas tristes, jurando resgatá-la. Então Marcille consegue encontrar seus amigos e acha que precisa praticar mais sua magia de abjuração, mas Senshi acha que ela já está muito boa, pois graças a isso ele ainda está vivo. Então começa a entoar uma magia de cura que faz Shushuki despertar morrendo de dor, e ela explica que curar esse tipo de lesão em pouco tempo sempre resulta nisso. Mas pelo menos ele está curado e agora é a vez de Senshi, que tenta recusar, mas a elfa insiste porque se curar sozinho vai levar muitos meses. Então após curá-lo chega a vez de Laios, que tem sua perna colocada de volta, porém fica com uma grande coceira no local da cicatriz. Nisso seus amigos o parabenizam por ter conseguido derrotar o dragão e ele conta que não teria conseguido sem eles, e Shushuki lhe devolve sua espada avisando que irão ter uma conversa depois sobre esse assunto. Agora que estão todos bem, decidem verificar o interior do estômago do dragão atrás de Fallen e notam que se tivessem lutado com a faca nunca chegariam nem perto da gordura sob a pele grossa, por isso vai dar trabalho para chegar no estômago. Então seguem abrindo caminho e Senshi sugere acender uma tocha, porém Laios não deixa, pede a Marcille um pouco de luz. Então finalmente chegam no estômago e o retiram para verificar, porém descobrem estar vazio, deixando
deixando Marcille em pânico questionando se teria sido outro dragão que pegou Fallen. O que Laios nega explicando que os machos são muito territorialistas, por isso não dividiriam o mesmo local. Por isso decidem verificar o intestino, ficando decepcionados ao ver que não possui nenhum resto de sua amiga também, e Marcille decide verificar os excrementos. E Laios reflete que ele deve ter digerido muito rápido por não estar comendo e se movimentando muito, então acaba percebendo uma coisa que retira do interior do dragão. E ao abrir, seus amigos questionam o que seria, então Laios explica que são restos das coisas que o dragão come e normalmente os animais cospem, mas ele usa como combustível para sua chama. Então começam a lavar tudo e verificar cada osso, achando no meio o bastão de Fallen, enquanto Laios encontra sua irmã. Ao ver aquilo, todos ficam em choque, achando não ter mais como ressuscitar a garota, mas Laios ainda não desistiu e pretende pegar todos os ossos para tentar. Só que Marcille lhe impede, avisando que naquele estado a ligação do corpo com a alma está muito frágil, então mover o que sobrou pode acabar quebrando esses grilhões, liberando a alma. Por isso é necessário que a garota seja trazida de volta naquele lugar, e para isso vão precisar de carne fresca para substituir a que já foi digerida, e para sua sorte eles têm muita naquele lugar. Xiu-Shuk fica em choque ao ouvir a ideia de Marcille, ainda mais sabendo que ressuscitação não é a especialidade da garota, mas Marcille acaba revelando ser uma estudiosa de magia antiga que todos conhecem atualmente como magia das trevas. Por isso sabe que pode trazer sua amiga de volta. Seus amigos não gostam nada disso, visto que nada de bom pode vir de uma magia maligna, mas para Marcille não existe o conceito de bom e mal na magia, por isso apenas pede a permissão de Laios, que acaba concordando. Então a maga começa a traçar símbolos no chão para fazer a magia, mas para funcionar é necessário que o corpo esteja o mais próximo possível do original, por isso eles precisam separar os ossos de tudo que o dragão comeu. Logo todos se juntam seguindo as instruções de Marcille, que consegue identificar cada estrutura óssea de cada criatura, fazendo assim uma triagem para distinguir os ossos humanos. Ao fim eles conseguem, deixando Laios impressionado com a beleza daqueles ossos, e Xiu-Shuk questiona se essa magia não trará de volta também os monstros, o que Marcille nega, pois aquela masmorra não segura a alma de criaturas. Então ela vai ao ponto inicial, onde começa a magia com seu cajado, enquanto recita palavras em uma língua antiga que deixa todos com calafrios, sentindo o poder que circunda o círculo mágico, enquanto o corpo de Fallen é restaurado. Só que devido à intensidade da magia, Marcille acaba desmaiando, deixando seus amigos preocupados. Logo em seguida Laios vai conferir o resultado, ficando feliz ao ver sua irmã despertar, mas ela ainda está meio desorientada. Nisso eles despertam Marcille, parabenizando por ter conseguido, enquanto a elfa abraça sua amiga agradecida por ter conseguido, e Xiu-Shuk lhe dá as boas-vindas, aproveitando para apresentar Senshi. Nesse momento a barriga de Fallen ronca por já não comer há muito tempo. Após isso Marcille dá um banho em sua amiga, se certificando de que a garota foi bem restaurada, mas Fallen avisa saber tomar banho sozinha, então observa Marcille, notando que a garota está mais pálida que ela, que acabou de ser ressuscitada. E Marcille explica ser apenas uma falta de magia, pois gastou quase tudo para fazer o ritual, mas vai ficar bem após comer e descansar. Nisso Fallen se aproxima, deixando Marcille em pânico sem entender o que ela pretendia. Mas Fallen explica apenas querer compartilhar um pouco de sua magia com Marcille, pois desde que voltou sente que tem poder de sobra e está mais forte do que antes. Só que Marcille explica que a ressurreição é como se recuperar de uma doença, então embora ela esteja forte não deve ficar se excedendo no momento. Nisso Fallen expressa sua confusão sem se lembrar de seus momentos finais e não entende por que o dragão está naquele lugar. Além disso, também deseja saber o motivo de ter visto aquele círculo mágico naquele lugar, porque não gostaria nada de saber que sua amiga usou magia proibida. Mas Marcille manda não se preocupar, porque estão todos bem, mesmo que tenha sido muito desafiador chegar naquele lugar. E ninguém se arrepende de ter embarcado nessa missão, portanto sua única preocupação agora é com a viagem de volta e com as roupas de sua amiga que não foram restauradas. Do lado de fora Laios comenta que terão que usar a passagem principal do castelo para retornar à superfície, já que não podem usar magia de voltar nem a passagem secreta dos orques, e seu amigo lembra que apesar de ter tido sucesso na missão o rapaz ainda não possui um centavo. Mas mudando de assunto, ele questiona se Laios já sabia que Marcille podia usar magia das trevas, o que Laios nega por ela não ter dado muitos detalhes quando entrou na equipe. Porém Xiu-Shuk reflete sempre ter parecido muito estranho uma elfa estar desesperada para entrar num calabouço, que lhe faz questionar se ela seria uma elfa das trevas. Nisso Marcille surge atrás dele perguntando quem ele está chamando de elfa das trevas, e explica que magia não é boa nem má, tudo depende apenas de como ela é usada. Por isso ela estuda todo tipo de magia para beneficiar as pessoas e pede para que esqueçam o método que usou para trazer Fallen de volta. Xiu-Shuk compreende, deixando isso para lá, e todos percebem a ausência do anão. Nisso Fallen diz tê-lo visto indo em direção ao dragão com uma panela e lenha.
Ao saber disso, todos ficam espantados e saem correndo enquanto Laios explica terem aberto o saco de combustível do dragão, por isso se alguma fagulha surgir tudo irá pelos ares, e é exatamente o que acontece quando Senshi tenta acender o fogo. Mas Falin consegue salvar todos com uma barreira mágica feita tão rapidamente que deixa Marcille em choque. Xiuxuk cogita que deva ter sido reflexo da garota e gostaria muito de ter tido a ajuda do poder dela quando lutaram contra a criatura. E Laios aproveita para explicar ao anão já ter dito que dragões produzem o próprio combustível para cuspir fogo, e agora a chama está queimando a gordura, o que impede Senshi de pegar as partes. Por isso Senshi acaba decidindo fazer outra receita usando a cauda do dragão. Ao ver aquilo, Falin prova e acaba amando o sabor. Nisso todos começam a comer, notando o sabor familiar da carne que faz Marcille se lembrar das armaduras vivas. Mas Xiuxuk acredita ser mais parecido com a carne de Kelpie e por isso pedem a opinião de Laios, que fica indignado com eles estarem comparando toda aquela suculência e consistência de um dragão com a de outras espécies, pois um dragão possui um sabor único. Nisso Marcille decide explicar a Falin o que aconteceu, mas Laios se adianta contando que tiveram que comer os monstros da dungeon já que não tinham dinheiro para mantimentos, o que deixa Falin muito animada para saber mais. E Laios segue contando sobre todos os monstros que enfrentaram enquanto desciam a dungeon e sobre como cozinharam cada um, deixando Falin super empolgada enquanto Marcille percebe que ela é que nem o irmão. Nisso Laios diz já terem provado a armadura viva e Xiuxuk lhe manda mostrar a ela como são por dentro, então Laios pega sua espada de onde sai uma espécie de molusco, deixando Marcille desesperada por ele não ter contado. Enquanto Falin acha super fofo e ao pegar a espada a criatura se joga nos pés de Laios, que se desculpa por não ter contado já que seu plano inicial era se livrar dele assim que possível. Mas devido à forma como a criatura reage ao perigo acabou ficando com ele, o que faz Marcille se recordar de quando encontraram os insetos tesouro e Laios reagiu rapidamente. Xiuxuk concorda que naquelas situações realmente foi melhor usar a espada, mas Laios deveria ter lhes contado, afinal o maior dano que ele pode causar é a perda de confiança de seus colegas, e questiona o que Laios pretende fazer com a espada. Laios então explica desejar continuar com ela até que encontre outra espada, e Senshi lembra que Laios já avisou antes que monstros não são confiáveis, palavras essas que Laios ainda não se esqueceu, mas preferiu acreditar que podia domar aquela criatura e usar a seu favor, mas sabe que no fim é impossível usar um monstro vivo, e Falin pergunta qual o sabor daquilo, ficando animada para provar. Após isso todos vão procurar por quartos para dormir e Falin acaba vendo uma criança, então se desculpa por entrar no lugar e promete que irão embora no dia seguinte, o que deixa Laios curioso para saber com quem ela está falando. E Falin explica que a garota vai lhes deixar ficar. Nisso Marcille explica que por não terem muitos sacos de dormir terão que dividir um como faziam na época da escola, mas Falin não sabe se vai caber já que cresceu muito desde a época da escola. Só que isso não é um problema para Marcille, que vai sempre considerar Falin a sua garotinha e está muito feliz em vê-la novamente. Falin se sente bem com aquilo e decide ir dar boa noite pro seu irmão, e ao vê-lo com a perna daquele jeito usa sua magia de cura enquanto lhe dá uma bronca por ter sido imprudente novamente, mas ele também dá uma bronca nela, afinal é culpa dela. Pois se ela não tivesse sido imprudente primeiro ele também não teria sido, por isso pede para que ela nunca mais faça algo do tipo novamente. Após ela prometer que tomará mais cuidado, volta para o quarto. Já do lado de fora um elfo observa o dragão derrotado e os círculos de magia no chão com atenção.